Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui nesse domingão, hoje 26 de novembro de 2023, último Parque Fechado dessa temporada 2023, né, terminou há poucos instantes aí o Grande Prêmio de Abu Dhabi, com mais uma vitória de Max Verstappen, e assim a gente encerra essa temporada, assim, de um domínio incrível da Red Bull, de um domínio maravilhoso, por que não dizer assim, né? Porque a gente tem que saber premiar, tem que saber reconhecer a competência. Se por um lado algumas pessoas gostariam de ter visto mais disputas pela vitória, por outra a gente tem que saber reconhecer a competência da Red Bull, a gente tem que saber também reconhecer a competência de Max Verstappen, que em 22 corridas ele simplesmente venceu 20 delas, né? Com duas de Sérgio Pérez, 2 vitórias de Sérgio Pérez e também mais uma vitória de Carlos Sainz, o espanhol da Ferrari. Então, parabenizar Max Verstappen, parabenizar a Red Bull, e é sobre isso que, claro, a gente vai... Verstappen venceu 19, é verdade. Obrigado pela lembrança. A gente fica naquele 23 corridas, não foram 23 corridas, essa foi a 23ª etapa, mas foram 22 corridas, aí esse número acaba confundindo a gente, mas é isso. 19 vitórias de Max Verstappen, 2 vitórias de Sérgio Pérez e uma vitória de Carlos Sainz, né? Então a gente tem que saber reconhecer a competência da Red Bull, a gente tem que saber reconhecer a competência de Max Verstappen, um piloto espetacular, que é o grande piloto da atual geração, e é sobre isso que a gente vai falar, claro, nessa última etapa do ano, e mais uma vitória de Verstappen. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Hoje, 26 de novembro de 2023, claro, a gente vai falar desse Grande Prêmio de Abu Dhabi. Muito obrigado você que está com a gente aí no YouTube, na Twitch, Facebook, Twitter da F1 Mania e também no Terra TV. Estamos ao vivo, como sempre, na home do terra.com.br. Tá com a gente no YouTube, Facebook, na Twitch. Pode participar com a gente, deixa seu comentário, a gente põe na tela, a gente bate um papo, a gente responde pergunta e tudo mais. Aproveita, como eu sempre falo, chama os seus amigos aí para conversar com a gente também, beleza? Olha, começando, como a gente sempre faz, então, né, resultado do Grande Prêmio de Abu Dhabi, Max Verstappen da Red Bull, depois de 58 voltas, foi o grande vencedor mais uma vez, com Charles Leclerc da Ferrari na segunda posição, a 17, quase 18 segundos atrás do Max, né? E assim, na pista, o segundo colocado foi o Sérgio Pérez, tá? Mas o Pérez, ele teve uma punição de 5 segundos que ele teve que pagar por ter sido um pouquinho afoito demais ali na ultrapassagem ao Lando Norris, a gente vai falar sobre isso também, claro, né? Então ele caiu para a 4ª posição. Aí, no resultado final, Charles Leclerc foi o segundo, com George Russell da Mercedes, o terceiro colocado, garantindo aí o vice-campeonato de construtores para a equipe inglesa. E você viu que teve bastante disputa, a gente falou ontem aqui, olha, será que essas equipes não estão querendo deixar essa disputa de lado? Não, a gente já dava a letra aqui, não, ninguém quer deixar essa disputa de lado, não. Mercedes vice-campeã de construtores, e aí o Sérgio Pérez foi o 4º colocado com essa punição, Lando Norris da McLaren o 5º, Oscar Piastri também da McLaren o 6º, 7º Fernando Alonso da Aston Martin, 8º Yuki Tsunoda da AlphaTauri, 9º Lewis Hamilton da Mercedes, 10º Lance Stroll da Aston Martin, 11º Daniel Ricciardo da AlphaTauri, 12º Esteban Ocon da Alpine, 13º Pierre Gasly também da Alpine, 14º Alexander Albon da Williams, 15º Nico Hülkenberg da Haas, 16º Logan Sargent da Williams, 17º Guanyu Zhou da Alfa Romeo, 18º Carlos Sainz da Ferrari, 19º Valtteri Bottas da Alfa Romeo e Kevin Magnussen da Haas, uma volta atrás ali, ele foi o último colocado. Ninguém abandonou. O Carlos Sainz terminou a prova nos boxes, né? Mas a gente tem um daqueles casos raros ali, não é toda hora que isso acontece na Fórmula 1, né? Onde ninguém abandonou, né? Então a gente teve os 20 pilotos completando a corrida nesse Grande Prêmio de Abu Dhabi. Bom,
Vamos para as primeiras mensagens aqui para a gente já começar esse bate-papo, sentir como é que tá o pulso da galera por aqui também, né? O Daniel Santos, né? Tá dizendo aqui que realmente o Pérez fez errado, né? Que mereceu a punição. Eu tava brincando com o pessoal da F1 Mania ali. Que o Pérez foi frear lá em Melbourne, né? Porque freou muito tarde, realmente, acabou tocando no... Não ter sido também, se não tivesse sido punido também, acho que tudo bem, né? Porque, no fim das contas, o Norris ficou na frente, ele deixou para ultrapassar o Norris depois. Se não tivesse sido punido, tudo bem, mas acho que a punição ao mesmo tempo foi justa, porque poderia ter dado algo um pouco mais grave ali. A única coisa que me passa na cabeça ali, com relação a isso, é que é raro punir um lance assim, né? A Fórmula 1 poucas vezes. Espero que isso aconteça mais até, né? Mas é raro a Fórmula 1 punir um lance assim, né? De dois pilotos que se tocam, voam um pedacinho de asa ali, ninguém abandona. É raro. Não é que não aconteça, tá? Mas é mais raro, assim. Aí o Daniel Santos, e vocês falando que a temporada não foi boa, já viram um segundo lugar frear para o terceiro passar, que doideira. A gente vai falar sobre essa questão do Leclerc também, que foi um gênio da estratégia hoje, né? Se a Ferrari não se preocupa com a estratégia, o Leclerc se preocupa, e eu acho legal citar isso, porque uma das grandes críticas que a gente faz ao Leclerc aqui no nosso Parque Fechado é a leitura dele de corrida, né? A leitura conceitual, contextual da coisa ali. E hoje ele teve uma leitura perfeita. Eu vou deixar o Pérez passar, ele não ganha a minha posição porque não vai abrir 5 segundos. Mas talvez ele abra 5 segundos para o Russell, né? Eu só acho, tá? Que teria, se fosse uma volta antes, talvez o Leclerc conseguisse ter arrastado um pouquinho o Pérez pelo DRS, para depois abrir para o Pérez passar, mas aí também já, né, acaba sendo muito detalhe para um piloto que está lá 300 por hora, sendo que a equipe é que devia ter pensado nisso, né? Hélio Frazão, última vez no ano, Norris melhor que Russell, chegou na frente no campeonato, mas chegou atrás na corrida. O Russell, para mim, segue sendo mais piloto. Vinícius Pereira, a corrida foi bem mediana, mas ainda bem que o Supermax sempre ganha e melhora qualquer corrida. Para a torcida do Max é ótimo, né? A corrida ficou devendo um pouquinho hoje, né? Mas ok. O começo foi bom, né? Thiago Frois, boa tarde, amigos do Parque Fechado, mais uma temporada chegando ao fim, saudade já batendo na porta, teremos 3 meses de espera até o início da próxima temporada, que vem a 2024. Às vezes eu acho que com esse excesso de corridas na Fórmula 1, porque, convenhamos, eu não mudei de opinião, ainda acho que são muitas corridas, ainda acho que a gente tem um excesso de corridas. Acho que o que está salvando a Fórmula 1 são esses intervalos de 3 meses aí, porque esse intervalo faz com que... Dá 2 meses e pouco, dá quase 3 meses, né? Faz com que as pessoas ainda sintam um pouco de falta da Fórmula 1. Vinícius, Pérez, opinião do Vinícius, hein, gente? Pérez, uma vergonha, nem com um piloto de outra equipe ajudando ele consegue pegar um pódio, ainda bem que ano que vem acaba o contrato. Tivesse sido um pouco menos afoito, ele não teria sido punido e teria pego esse pódio aí, né? Um abraço para o Marco Nunes Ferreira aqui. Não poderia estar mais errado, mas tudo bem. Paulo Jesus, grande Paulo de Manaus. Salve, Garcia, agora F1 só ano que vem. Falem mal agora, a partir de amanhã a abstinência começa. Continuo achando, muita corrida. Mas esses 3 meses, claro, eu também sinto falta, adoro Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, né? Cadê o Jorge Garcês, que tá falando aqui sobre o último ano do contrato do Pérez, né? Por ser o último ano dele, acho que a equipe não vai ter tanta paciência com ele como foi esse ano. Eu venho dizendo algumas corridas aqui que eu acredito que o Pérez começa a temporada do ano que vem, sim. Isso não significa que ele termine a temporada do ano que vem, mas muito provavelmente ele deve ser o escolhido entre Red Bull, AlphaTauri ali. Acho que esses anúncios não devem mudar, não. Muita gente falou que talvez o Pérez
pudesse ser sacado em prol do Ricardo ali, para poder abrir inclusive uma vaga pro Liam Lawson, né? Mas não acredito que isso aconteça agora. Se for acontecer, vai ser lá pro meio da temporada, né? Então, de alguma forma, o Lawson pode continuar assim, ó, para manter as mãos quentes ali, porque pode ser pego de surpresa em algum momento, assim como aconteceu já essa temporada quando o De Vries foi mandado embora, né? Neto Boy, whatever, que falta faz um Latifi numa corrida dessa. Tem o Sargent lá, mas é que o Sargent tá mais comportado agora, né? Depois que ele recebeu uns puxões de orelha e quase perdeu a vaga na Williams ali, o Sargent tá um pouco mais comportado, né? Deve, inclusive, ficar com essa vaga pro ano que vem, o Logan Sargent na Williams, fazendo com que pela primeira vez todas as vagas se repitam de um ano pro outro, né? A única diferença é que quem começou essa temporada foi o Nick De Vries na AlphaTauri, e quem vai começar é o Daniel Ricciardo, mas o Daniel Ricciardo está terminando, então do fim de uma temporada para o início de outra, todas as cadeiras permanecem intactas, nenhuma mudança. Tem alguns casos tristes até, né? Mas tudo bem. Thales Fernandes, Max, sorriso de quem fez história nessa temporada não tem preço. Muito legal, muito legal. Como eu falei, a Red Bull, vou até trazer os números aqui, porque a Red Bull ela teve um domínio muito por conta do Max Verstappen, porque a gente viu que em muitas corridas o Pérez ficou lá para trás, né? O domínio da Red Bull foi de 95,45%, né? Das 22 corridas que foram realizadas, a Red Bull venceu 21, 2 com o Pérez, 19 com o Verstappen. A gente precisa ver aqui, deixa eu até fazer uma conta rápida, eu quero ver como serão as estatísticas oficiais da Fórmula 1 aqui, porque se forem consideradas 23 corridas, obviamente o Grande Prêmio da Emília-Romanha não aconteceu, mas a Fórmula 1 está considerando aquela como uma etapa, tanto que considera o Grande Prêmio de Abu Dhabi como sendo a 23ª etapa, mesmo sendo a 22ª corrida, né? Mas se isso acontecer, da Red Bull ter vencido 21 em 23 corridas, ela perde o recorde, mas eu não acredito que a Fórmula 1 faça isso, porque em geral, quando um piloto, sei lá, abandona na volta de apresentação, por exemplo, o Leclerc participou daquele GP, mas não largou, então a Fórmula 1 não considera isso como uma corrida, não nos números oficiais, então acredito que ela não vai considerar o Grande Prêmio da Emília-Romanha para esses números também. Então, assim sendo, o domínio da Red Bull foi de 95,45%, 21 vitórias em 22 corridas. A gente só tira a vitória da Ferrari em Singapura. Em 1988, a McLaren venceu 15 de 16 corridas, e ali, perdi o número aqui, mas a gente faz de novo, não tem problema. O domínio foi de 93,75%. Então, a Red Bull ganha na porcentagem, na proporção. Obviamente, você só perde uma corrida na temporada. Inclusive, coincidentemente, naquela temporada, a McLaren também perdeu uma corrida para a Ferrari, que foi o Grande Prêmio da Itália. E aqui a Red Bull perdeu um Grande Prêmio de Singapura para a Ferrari também. Mas, claro, 15 de 16 corridas é espetacular, só perdeu uma. Mas 21 de 22 corridas é um pouquinho mais espetacular, porque também só perdeu uma, mas eram mais provas. Então, é isso. Hélio Frazão falando que a revelação do ano é o Oscar Piastri. A gente vai falar sobre revelação aqui também, a gente vai fazer uns votinhos de temporada aqui, né? O Jorge Garcês está falando que a Mercedes mereceu. Gavi, quando tiver ok, me dá um toque aí, tá, Gavi? Pode ser na comunicação interna ali também, né? Que a gente está lendo umas mensagens aqui. O Jorge Garcês dizendo que a Mercedes mereceu esse vice-campeonato porque foi mais constante que a Ferrari. O Durval Benetti, infelizmente os fiscais de pista decidiram o segundo lugar de construtores a favor da Mercedes e prejudicaram a Ferrari, pois este critério não foi utilizado em outras corridas, né? Porque assim, eu não gosto muito dessa ideia de favoreceram, até porque eu acredito que o Pérez tinha que ser punido, e o que aconteceu em outras corridas deve ser mais punido também. Não dá pra você pegar e passar por cima do piloto,
né? Então, para mim foi bem punido, não teve favorecimento nem nada, enfim. A Faele Silva dizendo que amou a estratégia da Ferrari deixando o Pérez passar, né? O Charles Câmara está dizendo aqui que a estratégia da Ferrari com Carlos Sainz de largar com pneu branco foi ruim. Também não gostei, viu? Foi uma corrida muito estranha da Ferrari com o Sainz. Mas é isso, acho que eu li. Deixa eu ver todo mundo. O Arsenal Botafoguense tá por aqui. O Arsenal tá acabando, hein? Dizendo que o Russell pilotou em Abu Dhabi, o que deveria ter pilotado o ano inteiro. O Raniel também tá aqui. Hoje faltou o Sainz se impor na estratégia da Ferrari, tiraram qualquer chance dele. E o Paulo Rogério tá dizendo, e a dança das cadeiras? Pois é, não vai mudar nada, viu? Não vai mudar nada. E o Paulo Rogério, só para encerrar aqui, para a gente chamar o Gavi, dizendo que se o Pérez pode correr na Red Bull, qualquer um pode. Vou mandar meu currículo, ele falou. Manda lá, manda lá. Gabriel Gavinelli, então, vamos que vamos. Obrigado pela presença. Boa tarde, meu irmão. 12h18 agora. Grande Prêmio de Abu Dhabi, encerramento de temporada, mais uma vitória do Verstappen. Esse recorde espetacular que a Red Bull bateu em algum momento da temporada. Inclusive, acreditava-se que a Red Bull poderia vencer todas as corridas. Aquele Grande Prêmio de Singapura foi muito ruim para a Red Bull, mas onde deu, a Red Bull venceu. E hoje aconteceu em Abu Dhabi mais uma vez. Gavi, boa tarde. Obrigado pela presença. É isso, parceiro, boa tarde, Garcia, boa tarde todo mundo aí do chat, né, hoje despedida aí da temporada, né, já deu aquela tristeza, cara, quando começou o pódio ali, quando terminou, né, porque às vezes a gente reclama, nossa, são muitas corridas, etc e tal, mas ficar sem também até dia 2 de março também não é fácil, né, bate aquela abstinência aí, eu falo que nas férias poderia ser assim, uma semana com corrida e aí 2 sem. E aí fica bem suave pra você acompanhar. Uma semana, 2 sem, fica aquele campeonato de férias ali da Fórmula 1. Mas é isso, cara, despedida da Fórmula 1 com vitória da Red Bull muito merecida, né, por tudo que fez aí. Você acabou de citar o recorde que quebrou também da McLaren, né? Ainda não temos, hein? Anotem aí, porque eu até comentei ontem que tem um primo meu que perguntou, poxa, mas nunca ninguém venceu todas as corridas. Eu falei, não, na Fórmula 1 nunca teve isso na história da Fórmula 1, e mesmo com a dominância da Red Bull e do Verstappen, né, a gente sabe que não é só o carro também, é o conjunto ali da obra. Acho que um 2023 perfeito, aí mesmo assim ainda não temos um ano em que uma equipe venceu todas as corridas, né? Red Bull chegou muito perto de conseguir isso, mas Singapura foi o calcanhar de Aquiles da equipe aí e permitiu a vitória do Sainz, que foi muito apagado hoje. Eu acho que ele foi chamando a atenção dele porque a expectativa era muito grande para a Ferrari tomar essa segunda colocação, da Mercedes nos construtores, mas aí graças ao Sainz, né, isso não aconteceu também, e uma estratégia muito ruim da Ferrari, né? Eu coloco como o destaque aí total pro Charles Leclerc, né? Acho que ele fez uma corridaça, cara, apesar do Verstappen ter ganhado, uma corrida que a gente quer ver do Leclerc, um Leclerc atacando o tempo todo, e foi muito bacana ter visto o Leclerc mais uma vez aí, conseguindo uma segunda posição, e no final ali coroou, né? Acho que aquela estratégia do Leclerc ali, vamos deixar o Pérez passar e tudo mais. Eu confesso que eu tava aqui correndo, aqui fazendo as coisas da Fórmula 1, na hora eu falei, mas que estratégia maluca é essa? Aí depois que eu entendi, falei, não, é porque ele vai ganhar a posição depois e tal e tudo mais. Então foi muito legal. O cérebro demora um pouquinho pra processar, né? Demorou, cara. Eu falei, mas aqui só eu que não tô entendendo essa tática do Leclerc aí. Foi muito bacana aí o Leclerc de volta, cara, né? Eu acho que isso, se eu tivesse um destaque pro fim da temporada, que foi aí muito, muito tranquila, o pessoal tá reclamando do meu áudio aqui, eu já vou sair e voltar. Não, pra mim tá... Tá bom? Se mais alguém tiver problema aí, fala pra gente. Se mais alguém tiver problema com o áudio, senão... Por favor, aí, que é o Paulo. O Paulo comentou 2 vezes aqui, o grande Paulo sempre junto aqui com a gente. O Paulo falou que o áudio tá com atraso. Dá uma checadinha, Paulo, se você não tem 2 janelas abertas aí com a live. Às vezes pode acontece. Ser o Paulo aí dá atraso também. Se alguém tiver com um problema aí, mais alguém, dá uma colocada aí. Então, finalizando, acho que o destaque final da temporada é isso. A gente tem o Leclerc de volta no jogo, né? Então espero que comece assim também,
né, 2024 com Leclerc realmente aí de volta no jogo. O Raniel tá dizendo que tá desincronizado, então eu vou voltar, tá? Saio e volto rapidinho aqui. Tá bom, Garcia. E se o meu tiver com algum problema também, é só falar. Então, o Gavi tá falando sobre essa questão do Leclerc no jogo, enquanto ele vai e volta, eu sei que ele tá me ouvindo e tal, né? E obrigado pelos feedbacks aí, pessoal. Enquanto o Gavi... aproveitar e mandar um abraço pro Léo Mendes também, que entrou aqui. Grande Léo, tamo junto, meu irmão. Valeu demais. Obrigado aí pela presença também, tá? O Gavi estava falando sobre a questão do Charles Leclerc, né? O Charles Leclerc, que eu acredito que ele deva ser um assunto de destaque nessa corrida. Por quê? Ó, o Gavi voltou aqui, vamos colocar o Gavi já. Boa, Gavi, tamo junto, meu irmão. O que a gente estava falando... Agora você está mutado, tá? Abre seu microfone. O que a gente estava falando é que o Charles Leclerc, e que merece esse assunto hoje, ele entra num assunto que eu trouxe aqui sexta-feira. Porque qual que é a expectativa do Grande Prêmio de Abu Dhabi? A expectativa do Grande Prêmio de Abu Dhabi são as previsões que a gente tem para a temporada seguinte. Quem vem forte, qual equipe vem forte. E, digamos assim, nenhuma equipe, sei lá, impressionou. Esquece a Red Bull, né? Mas nenhuma equipe impressionou em Abu Dhabi, inclusive esperava até um pouco mais da McLaren, que acabou perdendo o ritmo. Talvez a surpresa tenha sido a Ferrari, mas a gente já viu que parece que quando a pista esfria, a Ferrari anda bem, né? Os pneus não gastam tanto, e ali em Abu Dhabi a pista começa quente, vai esfriando, e como é deserto, a temperatura cai bastante. Então, o que acontece? A gente vê um Leclerc hoje focado e a gente começa a ficar otimista. E eu vou abrir aqui, porque às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente traz um pouco do que a gente conversa ali no nosso chat da redação, né, Gavi, da F1 Mania. A gente estava conversando, eu, o Vitor, a Nath De Vivo, o Gavi, e a gente estava falando exatamente sobre o Leclerc no finalzinho da corrida, né? E, assim, primeiro, Leclerc começou a corrida fazendo coisas que ele não faz. Aquele ataque ao Verstappen, né? Que coisa que eu defendo que as pessoas têm mais que fazer. Tem que ir pra cima do Verstappen. Tá com mais carro? Vai pra cima. Não tem que ficar lá, vou escoltar porque é o Verstappen, porque é a Red Bull. Não. Vai pra cima. Põe o carro de lado e vai. O Leclerc tentou, coisas que ele não faz, né? Então, legal. Ponto positivo pro Leclerc. E aí a Nath e o Vitor, acho que você também estavam falando, eu estava nessa hora só lendo, mas que eu achei muito legal, é que assim, o Leclerc vai se sabotando. O Leclerc é o cara que bateu na França no passado, ai, eu sou horrível, ai, eu sou isso, ai, eu sou aquilo. Aí na outra corrida a gente vê um Leclerc fraco. Depois, na outra corrida, a gente vê um Leclerc fraco. Aí a equipe joga, porque a Ferrari vem numa fase péssima de estratégia. A equipe joga uma estratégia para o Leclerc nem questiona, né? O que é outra coisa que a gente cobra bastante. Enquanto o Sainz está lá, não, eu acho que é melhor fazer isso, não quero fazer isso, quero fazer aquilo. O Leclerc nem questiona, deixa rolar, né? Hoje a gente viu o Leclerc chamando estratégia, inclusive essa estratégia com a equipe, mostrando para a equipe. A gente viu um Leclerc atacando o Verstappen logo no começo da corrida. Tomara, e a gente pega muito no pé dele aqui, mas tomara que a gente possa ver um Leclerc forte assim em 2024, como a gente viu no Grande Prêmio de Abu Dhabi, né? Tomara, mano. Tomara que o Leclerc venha forte assim. Até vou aproveitar aqui o Vinícius Pereira, que diz que a gente pega muito no pé dele, e eu concordo, cara, que a gente pega muito no pé do Leclerc. Mas isso é o motivo. Primeiro que ele merece, e outra, porque ele pode, cara. A gente não pega no pé aqui do Magnussen, por exemplo, sei lá, do Hülkenberg. Que o Hülkenberg não conquista pódio, né? Nunca vai terminar em terceiro. Porque é um cara que não tá ali já, né? Já tá no... Agora o Leclerc não. O Leclerc, eu também acho que ele pode ser campeão do mundo, cara. Eu já falei, se vocês resgatarem, aí talvez eu tenha desfalado isso, né? Não existe desfalar, mas talvez eu tenha desdito isso, em algum momento, não vai ser, mas assim, a verdade é que quando ele chegou, a gente tinha essa impressão de que ele poderia. Agora, quando você chega, você tem que se fixar também. A fixação dele na Ferrari não foi...
não aconteceu ainda, de fato, um primeiro ano ali com o Vettel, que ele ganhou do Vettel, eu acho que aquilo que até garantiu a permanência dele, mas aí faltou, né, faltou alguma coisa ali. Eu até defendi que a gente tende a comparar o Leclerc com o Verstappen, etc e tal, mas o fato é que o Verstappen tem uma experiência muito maior também, de tempo de casa, e não só tempo de casa, como situações passadas, né? Porque a vida não adianta você ter 60 anos de idade e viver os 60 anos dentro da sua casa. Você tem que ter, vale mais você ter 30 e viver 20 ali, né? Colhendo as experiências da vida, do que, então é mais ou menos uma alusão a isso, né? O Verstappen já passou por muita coisa na Fórmula 1, então essa comparação, ela nem é justa, né? Nem é justa. Acho que a experiência, com o tempo, o Leclerc vai também melhorar. Então é isso, cara. Bom, né? A gente tá elogiando o Leclerc nesse fim de temporada e a gente quer continuar elogiando isso, elogiando ele no ano que a gente sabe que ele pode. Então, também depende aí um pouco do que a Ferrari entregar, mas principalmente dessa atitude dele. Hoje ele foi um cara que teve atitude. Aí vai me dizer, mas hoje a Ferrari teria condições? Cara, não. Teve vários momentos que talvez não tivesse a mesma condição de hoje, mas que ele poderia ter vendido mais caro, que ele poderia ter tentado, e é isso que ele fez hoje também, né? Ele não ultrapassou, mas o simples fato de ter colocado ali, de ter jogado uma pressão, eu acho que isso determinou ele, né? Essa mudança aí no Leclerc, você até brincou, né? Trocaram o Leclerc, e de fato, essas últimas 2 corridas, né? Porque Vegas foi assim também, e agora Abu Dhabi, então é isso, cara. A gente quer um Leclerc que tomara, né, que ele continue assim no ano que vem, tomara, né, que a Ferrari continue também nessa evolução, cara. Enquanto você tava falando aí, me surgiu uma coisa aqui na cabeça sobre quando a gente fala de copiar, né? Olha, a Red Bull, o RB19, então vamos copiar para poder... E, cara, eu acho que a Ferrari tem feito isso. Aí você vai falar, não copiou nada, Gabriel. Copiou, sabe o quê, cara? Copiou a ideia, né? O que tem colocado a Red Bull como favorita nas corridas todas esse ano? Principalmente, além do Max Verstappen, eu acho que o gerenciamento de pneus, cara, né? A forma que o carro dura com os pneus, né? O quanto que os pneus duram no carro da Red Bull foi um diferencial ao ponto da gente ter corridas nessa temporada, mais lá pro meio do ano, que a Red Bull fez uma parada a menos. Eu não lembro exatamente qual foi a corrida. Sem precisar. Né? Sempre, porque o tamanho, a economia de pneus. Então eu acho que a Ferrari conseguiu colocar esse conceito no carro, né? Tem um carro que não detona os pneus e que consegue durar mais tempo de pista. Então, pra mim é isso, cara. A gente chega num final de temporada que as equipes enxergaram qual é o conceito da Red Bull e que uma delas, dou destaque pra Ferrari, consegue aos poucos ir colocando isso em prática. Então, é uma boa perspectiva aí de competição, quem sabe pro ano que vem, pros próximos anos também, Garcia. É isso. E muitas vezes pouco se pode fazer durante uma temporada, até por conta do teto orçamentário, né? Mas, ok, a velocidade, aos poucos, os engenheiros sabem onde encontrar. E já faz 2 anos que a gente vê esse problema na Ferrari, né? O gerenciamento de pneus, que é muito ruim. E realmente melhorou um pouquinho no final dessa temporada. De novo, 2 etapas com temperaturas diferentes ali, né? A gente tem Abu Dhabi vai esfriando, que é o contrário do normal aí, né? Das outras etapas, que geralmente a pista vai esquentando. Em Abu Dhabi ela vai esfriando, porque anoitece no meio da corrida. E a gente tem Las Vegas, que tava frio, tava muito frio, tava escorregadia e tal. Mas muito já bem observado isso. Pode ser, não dá pra dizer que é a tendência, né? Mas fica claro ali o caminho pra Ferrari seguir também. Sim. Né? O que a gente precisa fazer? Vamos cuidar desses pneus primeiro, depois a gente vai encontrando velocidade, porque velocidade os engenheiros sabem encontrar. Né? Não adianta a gente ser rápido na qualificação, ter um canhão e chegar lá e o carro dura 10 voltas com o pneu começar a sofrer, enquanto o adversário dura 40 voltas com o tempo de volta ali no alto, que é o que a Red Bull conseguiu, principalmente com o Verstappen, né, durante todo o ano, cara. Então, porque aí a gente volta ao Charles Leclerc, a gente vê que ele é um piloto que ele tem muita velocidade para uma volta rápida, e a gente sempre fala aqui, a classificação do Leclerc é um negócio muito louco, porém, ele tem um número que acaba ficando ruim para ele, porque ele tem 23 pole positions e só 5 vitórias, né?
Ele venceu menos de um quarto das corridas que ele disputou. Perdão, ele venceu menos de um quarto das corridas onde ele largou na pole. Então isso acaba ficando um número negativo para o piloto. Mas aí a gente tem que, e isso aqui a gente tem que aliviar para o Leclerc, porque boa parte desses resultados a gente pode botar na conta aí do gerenciamento de pneus da Ferrari, né? Porque não adianta o cara largar na pole position, ter que parar no box com 10 voltas, ou então já ser ultrapassado porque o pneu acabou, não adianta, né? A gente ainda não consegue mensurar, né, o quão isso é assim, nossa, olha o Leclerc conseguindo a pole, né, e o quão olha, conseguiu a pole e vai perder a corrida. Digo assim, a gente não sabe se é mérito total do Leclerc estar ali sempre e depois perder por causa do carro, ou se realmente é uma constante, porque ele, de fato, ele não teve ainda, né? A gente fala agora do Verstappen, tricampeão do mundo, etc e tal, mas só todo mundo falava, não, vai ser campeão, aí depois uns não vai ser mais, aí não, os caras têm que sair da Fórmula 1, o Verstappen viveu, né, todos os altos e baixos aí, e foi ser campeão quando teve carros regulares na mão, né, nada comparado a um RB19, então ele só foi ser campeão mesmo, e aí ser glorificado, por nós inclusive, olha, o Verstappen, quando ele teve um carro vencedor. Então isso, cara, também, já que o dia hoje é de defesa do Leclerc, né, Garcia, acho que isso pesa também, né, então é isso, era um excelente piloto, futuro da Fórmula 1, etc e tal, mas assim como outros pilotos, assim como o Hamilton, né, que o pessoal fala muito, assim como o Michael Schumacher, assim como o Ayrton Senna, né, teve que ter um carro realmente bom para poder conquistar o título e mostrar o seu real valor, e conquistar o seu real valor, né, então pode ser o caminho também do Leclerc. Não existe você ser campeão do mundo com um carro pior. Você tem que e nem um segundo, né, Garcia? Ou, por exemplo, esse ano, cara, como que, por exemplo, a Mercedes foi segunda colocada, como que o Hamilton ou o Russell seria? Esse lance de o segundo carro melhor ser campeão, se a gente pegar historicamente, eu nem sei se aconteceu, cara. Não me lembro, assim, de falar, não, teve esse ano... Não, então carros que assim, mas esse carro é 1/10 mais lento, o piloto vai lá e tira, ok. Tudo bem. Ok. Tipo 2001, 2021, vamos dizer. 2021 eram carros muito próximos e até acredito, parece que a Red Bull se adaptava melhor à maioria dos circuitos ali, mas era um carro que... No fim, acabou que deu uma guinada, né, também. É aquela coisa que a gente sempre fala, em Interlagos a Mercedes é melhor, na Áustria a Red Bull é melhor... Mas quantos campeonatos a gente teve como 2021, né, Garcia? Então. Pouquíssimos, né, cara? Pouquíssimos. Então, é isso. Difícil você ter... Olha, aquele carro lá é meio segundo pior e o cara foi campeão do mundo. Isso é muito difícil de acontecer realmente, se é que já aconteceu. O Vinícius está falando aqui, não dá para colocar o número de pole sem vitória como algo negativo, já que o Sainz nem pole direito consegue fazer. O problema é o carro mesmo. Foi o que eu falei, né? É isso. O que eu disse na questão do Leclerc é que traz um peso negativo. Eu vou fazer aqui uma comparação, se me perdoa, que eu vou até pegar os números rapidinho aqui. E não é por ser brasileiro, tá? É por ser Ferrari. Que acho que é o piloto que tá mais próximo ali numa comparação com o Leclerc nesse contexto da Ferrari. Felipe Massa, ele fez 16 pole positions na carreira, né? Ele converteu 11 em vitórias, né? O Leclerc tem mais poles que o Felipe Massa, mas tem 5 vitórias, né? Então, assim, não é tudo na conta do Leclerc. Claro que não, a gente citou aqui o carro, principalmente no gerenciamento de pneus, traz um peso muito grande para o Leclerc, mas para os números isso fica pesado para o piloto. Esses dias eu não vou lembrar, tem um perfil muito bom no Instagram que eu sigo, um perfil gringo, talvez eles sejam britânicos pela forma como eles se comunicam ali, mas ele trabalha com gráficos, né? E aí, inclusive, ele dá muita atenção para a Ferrari, mas tem de todas as equipes, né? E tava lá, eles fizeram vários gráficos e, você vê que nos números, por exemplo, o Felipe Massa é um cara que tá bem colocado ali no histórico da Ferrari pelas 11 vitórias que ele teve.
pole position, Leclerc lá em cima. Só que vitória, o Leclerc mal se destaca. Então traz um peso pro piloto também, né? Traz, e o que eu insisto é isso, Garcia. Hoje não dá para dizer, mas vai dar. Talvez, né? Eu acredito que a Ferrari vai dar um carro competitivo pro Leclerc ainda. E aí a gente vai saber, cara, se isso era mérito do Leclerc, porque lá na frente isso pode ser mérito do Leclerc. Olha, o cara, com o carro que era, ele fez 23 poles e ainda venceu 5. Isso. Agora, hoje que ele tem um carro bom, ele é pole, larga e ganha tudo. Então, isso inverte. Agora, vamos supor que a Ferrari deu um carro vencedor, aí os caras vão falar, mas isso era desde lá de trás, que ele fazia pole e perdia a corrida. Então o futuro vai responder essa pergunta, ou muito positiva pro Leclerc, ou muito negativo. O fato é esse, porque o número é um número diferente, né, cara? É o que você falou, são 23 poles para 5 corridas, né? É muito discrepante. Então, ou é uma coisa muito boa lá na frente, vai se transformar em muito bom, ou vai se transformar em muito ruim. Não tem meio termo nesse número aí, né, Garcia? A verdade não é essa. Cadê aqui? O Thales Fernandes está falando que em 2022 Leclerc tinha sim um carro bom, mas errou 1/3 do campeonato. O terço foi a Ferrari que errou e a outra foi o carro que quebrou. O carro começou bem. Verdade. Né? O carro começou bem, mas o carro também foi ficando pelo meio da temporada, né? Eu lembro do Leclerc errando na Emília-Romanha. Eu lembro do Leclerc vendendo uma posição muito barato pro Verstappen na Arábia Saudita, lá em Jeddah. E teve outra também. Teve. Tô tentando lembrar qual que foi aqui. Teve mais. Eu não lembro qual foi a corrida. Teve mais, né? O Leclerc ele até trabalhou bem com a estratégia ali do DRS na Arábia Saudita, mas vendeu barato mesmo assim, né? Então, mas teve o erro da Emília-Romanha. Eu nem acho que o Leclerc errou tanto. Errou. Mas nem acho que ele errou tanto em 2022, mas ele foi desanimando. Teve Paul Ricard na França, que ele errou, e aí ele ficou naquela de, eu sou o pior do mundo. Ali ele acabou. Eu entendi esse comentário do Thales. Ele quer dizer que ele teve chance, sim, de vencer, e por falha, pelo menos é isso que eu interpretei aqui, que o Leclerc largou e teve carro e chance de vencer, e ou seja, já colocando negativo pro Leclerc aí, né? Seria esse o comentário. E de fato, se você pegar, sim, talvez em 2022, no geral, a Red Bull tinha um carro superior também, a Ferrari não daria para ser campeão do mundo, mas a gente não tá falando aqui de ser campeão do mundo também, tá falando de aproveitar as oportunidades que tinha naquele momento, né? Sim. E como bem vocês colocaram aí, realmente já tem alguns exemplos práticos de que tinha um carro bom, tinha condição e falhou, né? Então um pontinho negativo ali que vai, né, em torno desse número aí, que pode ser muito bom, pode ser muito ruim. A Juliana Miyahara até confirmou aqui que eu falei Paul Ricard, mas eu falei sem muita segurança, mas foi isso mesmo. Na França ele rodou sozinho, acabou batendo, né? E aí ele entrou naquela de eu sou muito ruim, eu sou muito não sei o quê, pobre Leclerc, né? Aí ali ele degringolou, ele acabou, né? Em 2022 a pessoa tá comentando ali, foram 4 corridas, né, de domínio ali, nem domínio assim, mas que a Ferrari tava um pouco melhor, enquanto a Red Bull tava com problemas de confiabilidade. A gente falava aqui, olha, a hora que acertar esse problema era peso e confiabilidade, eram esses os problemas da Red Bull. E aí, de fato, quando eles acertaram, aí sai da frente. Aí foi uma evolução caminhando pro que a gente tem hoje aí. A Red Bull trocou a vedação toda por fita adesiva ali para tirar peso do carro e resolveu o problema que era da cavitação do combustível ali, que acabava dando problema na bomba, né? Aí resolveu esse problema, ficou difícil mesmo. Já era. Ele até tá falando, Vinícius, aqui que em 2022, enquanto o carro era bom, o Leclerc foi líder do campeonato, só depois que a Red Bull melhorou que ele perdeu a liderança. Mas foi nesses problemas de confiabilidade da Red Bull, porque uma vitória... Abandonou 2 corridas, né? Eu não tô vendo aqui agora no momento aí, a memória não é meu forte, mas eu lembro assim do contexto, né? Ele teve abandonos, né? Quebra, Bahrein e Melbourne. Ficou o Verstappen, né? Já de quebra, assim, já de cara. Né? E no Bahrein, inclusive, foram as 2 Red Bulls, né? O Pérez também ficou.
Então, foi isso. Aí 25 pontos contra 0 é um peso muito grande. Por isso que ele sustentou um pouquinho mais de tempo a liderança ali, porque aí o Verstappen teve que ir remando, né? O Marcos, o que aconteceu com a Red Bull em Singapura? Não encontrou acerto para uma pista que é muito específica, né? Muito diferente das demais. Pista de rua... Não o fato de ser uma pista de rua, mas uma pista talvez a mais lenta do calendário, se a gente puxar, né, Gavi? Sim. Então, ali não casou mesmo. Não casou o carro com a pista, é isso aí. É uma pista que tem um layout bem diferentão, né, de toda a temporada. Então também não é foco das equipes, né? Porque quando você... a engenharia, ela não é uma engenharia mágica, né? Ela é uma engenharia baseada em dados, né? Então os caras têm os dados do que, digamos assim, olha, a gente tem, sei lá, 80% das curvas, elas são assim. Então se a gente tiver um carro com um ajuste melhor dessa forma, em 80% das curvas a gente vai ter um carro mais rápido. É meio que assim, por estatística, né? Então, Singapura é uma pista que sai totalmente da estatística, né? Então, acontece essas coisas também. Agora eu não me lembro, mas exatamente se eles não tiveram algum tipo de problema também. Acho que o problema foi na qualificação, né? Eu lembro que a Red Bull teve problemas. E eles tiveram que subir muito carro também para Singapura, né? E aí o carro não funcionou bem dessa forma. Sim. A altura do carro, né? Porque, é uma escolha, né? Uma escolha que a equipe faz ali, né? Nessa que o Gavi falou, o engenheiro olha lá e fala, tem 23 pistas. Esse projeto aqui não vai dar certo nesta, que seria Singapura no caso. Tudo bem, toca o projeto, porque das outras 22 vai dar bom, entendeu? É o suficiente para ser campeão. É isso. Aliás, muito louco isso, né? O Jorge Garcês, inclusive, tá falando, a Red Bull sabia que não ia bem em Singapura. Até acho que a Red Bull foi pega um pouquinho de surpresa que eles não esperavam ir tão mal. Foi muito mal, né? Mas já se previa que a Red Bull não teria chances de brigar pela vitória em Singapura. O Verstappen, e aí o Leclerc não venceu, né? Mais uma aí. Não lembro agora, tô só jogando aqui no vencedor, né? Só jogando aqui, mas foi o Sainz que venceu. O Sainz já saiu bem, largou na pole, tá? Foi o final de semana dele, né? Então, assim, era isso. O Raniel Souza tá perguntando aqui, já que a gente tá falando sobre a Ferrari, né? Qual a conclusão sobre o Binotto? Pra mim, a saída dele não mudou nada. Cara... Difícil, cara, a gente opinar assim de fora, assim, sem saber o que passa lá dentro, não é verdade, né, Garcia? Me parece uma equipe menos caótica, mas que ainda erra, né? Ainda comete seus erros. Mas, de fato, é menos caótica, assim, né, cara? É menos caótica. Agora, eu não sei, velho. Eu acho que isso assim, é igual um técnico de futebol, né, cara? Você tira ali, às vezes, aí fala, pô, ela mudou. Difícil você dizer, às vezes, quando é uma coisa muito absurda, sim, mas às vezes não, né? Vou usar o exemplo do Botafogo, tem nosso amigo botafoguense aí, né? Tá mudando lá, mas, né? A culpa é de quem? É do técnico ou é dos jogadores? A gente não conseguiu responder isso. Aí acho que é um pouco isso. A culpa é de quem? É do Binotto ou é de toda a conjuntura? A gente já falou aqui sobre, né, o espírito italiano, de repente, né? Eu falei que eu até posso falar sobre isso, porque é o berço da minha família também. É assim, muito, sabe? Às vezes mistura as coisas. Enfim, eu não tenho uma resposta realmente para isso, de fato, assim, não tenho, né? O que eu vejo é que há uma pressão menor. Então, imagino, porque quando surgem as conversas, os rumores, a gente fala que nada é também assim à toa do nada, né? Sempre, sim, às vezes tem umas fake news que são inventadas completamente do zero, mas na Fórmula 1, no papo que a gente fala aqui do F1 Mania, o que vocês vêem no nosso site e tal, geralmente são, às vezes, há muitas coisas, rumores, mas coisas que vão ganhando, né, vão aumentando de tamanho, né? Então, havia uma reclamação sobre o Binotto, né? Talvez dos funcionários, da organização da equipe, coisa que a gente não vê hoje. Então, né, acho que complementando esse lance assim, do que você falou sobre ser menos caótico, né? Há um ambiente menos caótico no geral, né? E talvez isso esteja também ajudando um pouco ali, porque de fato aí, mesmo com carro ruim, etc e tal, a gente teve bastante problema, mas não foi um ano caótico, né? Acho que essa palavra que você usou, eu falei 3 vezes aqui, mas porque eu gostei. Acho que isso transmite bem o que rolou aí nesse ano. Boa.
Em cima disso, Gavi, merecido o vice-campeonato de construtores para Mercedes, porque a gente falou da Ferrari, a gente falou do Leclerc, porque ele é uma esperança para o ano que vem, mas o vice ficou nas mãos da Mercedes, que mais uma vez, e aqui a gente vai dar uma repassada nas equipes aqui, claro, até para que a gente possa falar de todo mundo. Última etapa do ano, a gente tem que dar espaço para todo mundo, né? Mercedes que começou o ano pisando muito feio na bola por começar com um projeto que deu errado, insistiu num projeto que deu errado no passado, os zero pods, né? Principalmente. E aí a Mercedes foi remendando esse carro ao longo da temporada. Cada hora era um remendo diferente, né? Primeiro que eles resolveram, claro, abrir os dutos de ar, que foi a principal mudança, depois um remendo aqui, um remendo ali. Do nada a Mercedes deu um salto, não o suficiente para bater a Red Bull, mas foi lá, galgando degraus até que ela conseguiu esse vice-campeonato, né? Sim, eu acho que foi merecido, Garcia, pela dupla de pilotos, cara, tá? Vou colocar assim, né? Olha eu aqui, mas porque eu acho que a Mercedes não entregou o carro, né? Não entregou. A gente fala muito da Mercedes, a equipe que tá pronta sempre pro desenvolvimento e etc e tal, e era conhecida também por isso, por estar sempre, né? Olha, a equipe melhorou, a Red Bull melhorou um pouco, a Mercedes vai lá melhora mais, tá sempre melhorando, e de fato a gente viu, mas não vou dizer que estagnou, porque o carro segue melhorando, né? Mas não entregou um carro ainda competitivo, né? Agora a gente chega num ponto onde eles abandonam esse conceito. Para o ano que vem a gente deve ter uma nova Mercedes, esse é o esperado, né? Então talvez isso, né, seja o caminho aí que ela precisa. Agora, o equilíbrio que a gente teve entre Hamilton e Russell, 11-11, né, em números de classificação, foi a maior disputa, e acho que eles otimizaram muito o desempenho, os dois, né? Eu acho que até a 18ª etapa o Hamilton tava nadando de braçada em cima do Russell, e depois disso o Russell deu uma equilibrada e terminou a temporada melhor do que o Hamilton, né? Para mim, nas últimas duas corridas aí, talvez, eu nem sei se os resultados, em Vegas não, porque ele foi punido, mas enfim, acho que terminou melhor em termos gerais, né? Não sei se em termos de pontuação, resultado, né? Óbvio que o Hamilton foi terceiro colocado, o Russell acho que foi quinto, né? O Russell terminou em oitavo, mas ficou tudo embolado ali, que misturou tudo, né? Depois dessas últimas duas corridas. Mas é isso, acho que foi muito merecido sim por esse contexto. Acho que a Mercedes não tinha carro, né, em momento nenhum, tá, Garcia? Acho que a Ferrari, em momento nenhum ali, talvez quando deu aquela melhorada, mas para mim a Ferrari tinha mais carro, tinha meio que a obrigação de ter levado isso, então a Mercedes foi muito guerreira e otimizou muito os pontos, os resultados para conseguir essa P2 aí nos construtores. Boa, perfeito. Até em cima do que o Neto Boy tá falando aqui, quando o carro tá bem, o Hamilton se destaca. Quando o carro não está bom, o Russell parece que fica mais confortável. Não sei se é confortável, mas eu fiquei com a impressão que, assim, claro, isso até se solidificou nos números aí, mas o Hamilton foi mais constante. O Russell fez mais corridas ruins do que o Hamilton, né? Fora que Sim. Teve a batida em Singapura também, na última volta, um errinho ou outro, tem a punição que você falou, né? Claro que teve o erro do Hamilton no Qatar, onde as duas Mercedes abandonaram, mas eu fiquei com a impressão que o Russell foi mais instável do que o Hamilton, né? Perfeito, acho que foi isso. O Hamilton tava o tempo todo ali, né? Bateu o tempo todo ali conseguindo mais pontos, etc e tal. Não à toa terminou nessa... Brigou até, né? Teve um momento ali que brigou pelo vice-campeonato. O Pérez deu uma guinada também, né? O Pérez estava muito ruim. As últimas corridas do Pérez não foram tão ruins assim, né? Verdade. Dá pra dizer que o Pérez conseguiu ali conquistar essa segunda posição. Quero que falavam que ele precisava para se manter, né, Garcia? Então, cumpriu o mínimo, né, para poder se manter na equipe pro ano que vem. Obviamente que ele estava garantido, tô brincando aqui. Mas é isso, o Hamilton foi mais constante. Acho que o ano do Hamilton foi melhor do que o Russell, né? Ano passado não foi assim. Ano passado, né, o Russell foi melhor. Esse ano o Hamilton acho que recuperou sobre o Russell. Mas o fim do ano, que já dá um indicativo pro ano que vem, né? Queira ou não, é assim. Pra mim, o Russell tá numa crescente e o Hamilton numa decrescente nessas últimas corridas aí.
Eles vão Mas ficar é isso, 3 cara, meses lá fritando isso na cabeça, né? Exatamente. Mas aí vem a Mercedes com um carro novo, enfim, a gente espera que realmente esse carro novo aí, né, depois de tudo que a Mercedes passou, de tanta cabeçada que a Mercedes deu, que agora eles entrem, né, no caminho do conceito que é isso, cara, que a gente falou aqui, né, eu acho que precisa priorizar. A Mercedes é um motorzão, né, cara, um carro muito rápido, não tão bom de curvas, mas que consome muito pneu, então tá aí, né, acho que a Ferrari descobriu a chave que é o gerenciamento dos pneus. Você tem que ter um carro bom, rápido, etc e tal, mas que não pode comer pneu, né, então para poder disputar lá na frente a Mercedes vai ter que arrumar isso também pro ano que vem. Boa, perfeito. Vamos partir então para a McLaren, Gavi. A McLaren ficou na 4ª posição do campeonato com 302 pontos. Depois eu vou repassar a classificação aqui, vou até pôr na tela. Mas a McLaren é outra equipe que eu lembro no Bahrein, a gente falou assim, meu Deus do céu, a McLaren vai ser a pior equipe da temporada, né? E do nada ali um pouco antes de... entre Barcelona, Mônaco, Canadá, a Ferrari falou assim, a McLaren falou assim, a gente vai trazer uma grande atualização. Essa atualização vai dar certo. Que deu, né? Hoje mandou não. os caras embora, né, Garcia? Mandou a gente embora. Hoje, em Vegas, talvez não, mas a gente já vinha dizendo ali que a McLaren era a segunda força da temporada, né? Sim. A McLaren, né, cara, foi uma revolução ali, caminhou, né, as 3 ou 4 primeiras corridas estava muito, muito ruim, andando lá no fundo, o Norris bastante crítico ao carro também, né, a gente até falou que, cara, puta, o Norris tá ficando chato, lembra que a gente falou, o chato Norris, né, porque ele tava desanimadão, acho que porque tava com uma carroça ali, vendo sem a mínima condição, né, de evoluir, e aí o Zac Brown revolucionou, né, cara, ele chegou lá e falou, não, a gente vai mudar tudo aqui e tal. A mão do chefe, né? Mostrou que tem poder, né, cara? Não que tem poder, assim, de ir lá, porque, né, obviamente tem poder, é o dono, assim, mas que tem poder transformador. Essa foi a minha, a tentativa aqui. E realmente, cara, os resultados foram vindo aos poucos, né, ao ponto de terminar o ano ali, eu não sei, cara, eu acho que pra mim é a Ferrari, tá? A segunda força do ano, no geral, foi a Ferrari, né? Mas colocaria ali já na frente da Mercedes, McLaren, né, terceira, algo que foi da Mercedes durante bastante tempo, parecia até que não seria alcançado aí pela McLaren, termina como terceira força ali, junto, um pouco empatado com a Ferrari, Garcia. E, cara, e aí a gente tem também 2 dos melhores, eu acho que a gente falou da Mercedes pra mim é a melhor dupla do grid, Hamilton e Russell, né, e a segunda melhor, só por experiência, tá, cara? Porque pode ser a primeira, que é o Norris e o Piastri. Pra mim, né, tudo bem que a gente tá um pouco cabreiro com... Né, tô um pouco cabreiro com o Norris, etc e tal. Eu também. Mas assim, ele tem comparecido, cara, né? Tem feito aí o serviço dele. Não tem que gostar dele. Se ele fizer o trampo dele, é o que importa, ele tem feito. E o Piastri, né, pra mim o destaque mesmo aí da temporada, dos últimos anos aí, depois do Verstappen, o cara que entrou, chegou com maior, né, poxa, esse vai ser o cara, talvez mais até que o Leclerc, mas aí Leclerc e Piastri, ele representou. Agora eu acho que o Piastri tem um problemão pro ano que vem, que é um Norris, né, Norris eu acho que motivado também, e manter o que ele fez nesse ano, no ano que vem, com pressão, porque ano que vem já é diferente, ele não é mais um novato, não tem mais essa história de nunca correu na pista, várias vezes a gente deu notícia aqui, e ele falou, não, porque eu nunca corri na pista, foi legal, essa conversa já era, né, então ano que vem ele já sofre a pressão e vai ser um desafio para ele poder, né, não superou o Norris esse ano, mas precisa, né, se ele quer ser o piloto número 1 e tal, a gente sabe, maior competição é dentro de casa, então tem que superar o Norris no ano que vem, e é uma missão muito difícil, né? Vamos ver aí como vai se sair a McLaren e o Piastri, cara, que é sem dúvida nenhuma uma atração, né? Temporada que vem a gente tem a McLaren e o Piastri aí como uma grande atração também. Em cima disso, uma coisa que faz questão de lembrar, o Piastri, ele tem uma vitória, não é uma vitória em corrida, em GP, mas ele tem uma vitória em cima do Norris, né? Que é a sprint do GP do Qatar.
Então, assim, E o mas Norris é isso tem que você falou. uma quase vitória, né? Que é aquela da Rússia lá, que vai ficar. Ele vai trazendo até hoje, né? O Norris vai vencer, até pro Hélio Frazão aí, né? O Hélio gosta do. Um abraço pro Hélio aí. O Hélio gosta da McLaren. O Norris vai vencer em algum momento, né? Mas ele tá carregando essa pressão com ele aí, que não tá fácil, não, tá forte. O ponto que para mim conta a favor de McLaren e Mercedes, que a gente fala em segunda força, né? Mercedes, Ferrari e McLaren. Quem seria a segunda força? Essa briga, inclusive, foi muito legal. Um ponto que para mim conta a favor de McLaren e Mercedes essas duas equipes evoluíram demais durante o ano, porque elas conseguiram consertar os seus erros, né? Ano que vem, elas já partem desta base, de uma base sem erros. A Mercedes não vai começar com zero pod, a McLaren não vai começar com esse projeto fracassado do início do ano, elas já partem de um ponto alto para depois trabalhar o desenvolvimento na temporada, porque a gente sabe que esse desenvolvimento pode até não ter acontecido, pode até ter sido encontrado, mas pode não ter acontecido por conta de teto orçamentário. Então isto pode ser uma vantagem para Mercedes e McLaren, né, em cima da Ferrari. Ao mesmo tempo, a Ferrari já tem um projeto que começou bem, né? E ela só teve que acertar algumas coisas menores. Então a gente fica só aguardando aí, né? Porque agora, com mais dinheiro, com mais aporte financeiro, talvez McLaren e Mercedes deem um salto interessante. Sim. E assim, eu tenho uma dúvida, que é uma coisa que eu tenho falado, e desde que a gente mudou aí com as novas regras aerodinâmicas, que eu acho que vale agora colocar de novo, que é até que ponto esses carros podem ser desenvolvidos. Aí você vai falar, matematicamente, sei lá, do ponto de vista da engenharia, sempre vai poder. Só que às vezes isso cara, é igual jogar Theme Park aqui. Sabe aqueles joguinhos que você vai pondo dinheiro para recurso? Quanto mais vai evoluindo o negócio, mais tempo demora e mais dinheiro custa, né? Então você vai evoluindo, chega num ponto que sim, dá para evoluir, mas vai muito dinheiro e muito tempo. Então eu não sei até quanto tempo vai demorar para isso acontecer, né? Ao ponto de vista assim, da Red Bull ter chegado meio que num limite do desenvolvimento dentro dessa era da Fórmula 1, e aí as outras equipes tendem mais rapidamente tentar alcançar, né? Curiosamente, isso parece ser esse cenário nas últimas corridas. Agora sim, há uma ressalva, a Red Bull estava com tudo garantido, pode ser que o foco esteja total já pro ano que vem, né? Então, assim, não dá para dizer que é isso, mas eu tenho eu tô com essa. Acho que essa é uma variável que vai fazer diferença também nessa competitividade, né? Até que ponto a Red Bull vai conseguir desenvolver esse RB19, né, de forma ágil e prática, né, Garcia? E aí vai permitir que as outras equipes também vão chegando, né, cara? Então é isso que a gente quer, na verdade, né? Um pouco de comentário e um pouco de torcida também, para que a gente tenha um pouco estabelecido esses limites aí. Quem sabe um ano que vem a gente comece aí, imagina, com Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes ali, seria... E aí a Liberty também vai se encher, né, cara? Vai falar, olha aí, meu projeto, calem a boca, vou fazer corrida na Lua. E vocês vão ter que aceitar, porque, não é? 51 corridas por ano e vou pra Lua, Marte, E vai dar certo. E quem fala que vai dar errado... não vai ter argumento, né, Garcia? Essa é a meta da Liberty, talvez a gente consiga. Eu acho até que as principais dúvidas que ficam para esse ano são essas, né? Até que ponto a Red Bull tá guardando para 2024 e até que ponto o teto orçamentário segurou a correção, porque até pouco tempo atrás a Mercedes, se quisesse, fazia 2-3 carros diferentes por temporada, agora não dá. Sim. Não tem grana para isso, né? O teto orçamentário segura, então vamos aguardar, os primeiros testes vão dizer muito já, né? Partindo para outra equipe aqui, Gavi, essa aqui também deixou todo mundo maluco, né? Porque, copiamos, entre aspas, o projeto da Red Bull e agora somos a segunda força. Tô falando da Aston Martin, né? Começo do ano ali, pódios para Fernando Alonso. Olha, vai pintar uma vitória para o Fernando Alonso em algum momento. E aí, de repente, a hora que Mercedes, Ferrari e a McLaren atualizaram seus carros, Aston Martin ficou para trás e termina o campeonato em quinto, com 280 pontos. Cara. Termina onde devia estar mesmo.
né? Acho que essa quinta colocação é justa para Aston Martin. Você falou aí da vitória, o que seria a vitória 33, teve até tenista, né? O hype era tanto que teve até cara lá, vitória 33, né? Não lembro direito como é que foi o contexto, mas lembro que teve, né? Então, e aí o sonho acabou, né, cara? Porque isso, roubou a mala, né? Às vezes você fala assim, o cara passou, roubou a mala. Quando chegou a abrir, não tinha nada dentro, né? Então foi um pouco isso, né? Roubou a mala, saiu correndo na frente, mas tinha pouca coisa dentro. E, cara, eu acho que o erro e agora, e eu falei lá atrás que, olha, Aston Martin agora acertou, e mas aqui nossa função é essa, era o que estava aparecendo naquele momento, sempre com ressalvas, né, de que era como é que a equipe vai conseguir se desenvolver. Então, até para juntar os assuntos, a gente teve duas, digamos que cópias, né, a Aston Martin que foi lá e que copiou o carro, olhou com semelhança, olha, aqui tem um carro igual, um clone, mas não copiou o conceito e ficou para trás. Enquanto a Ferrari copiou o conceito, né? Demorou um pouco mais, mas copiou o conceito, que era, vamos ter um carro que consiga ter o mesmo conceito dos caras. Se os caras vão ficar 20 voltas rodando 1,30, a gente tem que ter um carro que rode 20 voltas 1,30. E senão, acabou. Não adianta a gente largar lá na frente, né? Cavalo paraguaio, desculpem aí. Esses termos não pode usar mais, né, cara? Não sei, não sei como é que tá o cavalo paraguaio. Não pode, mas é isso, é aquilo lá, o cara sai lá na frente e depois, né, todo mundo alcança fácil. Então é isso, cara, acho que a Aston Martin foi ficando pra trás, né, a equipe entrou, não vou dizer que é uma crise, cara, mas assim, entrou meio que numa pequena crise de rumores aí, indicando até uma possível venda, né, da equipe. A venda geral assim não aconteceu, mas teve uma fração aí que foi, né, a equipe diz que não é uma venda, mas recebeu um aporte financeiro, então uma parte da equipe agora é da Árticos lá, que é um grupo norte-americano. Enfim, cara, e isso vai um pouco assim, eu acho que a situação da Aston Martin, ela termina um pouco nebulosa, cara, porque a gente tem esses rumores que culminaram com uma venda de uma parte da equipe, e a gente falava muito aqui sobre até quando o Lawrence Stroll vai bancar o Lance Stroll, né? E que eu digo assim, talvez na cabeça dele pro resto da vida, mas ele é representante de um grupo, cara, a gente fala que é dele e tal, mas assim, ele é um representante de um grupo, ele tem outros acionistas ali, tem outras pessoas que não têm o mesmo poder que ele, etc e tal, nem a mesma grana e nem o mesmo número de ações, mas que juntos também podem movimentar alguma coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem essa situação da Aston Martin aí para ficar para 2024, que né, eles vão continuar bancando o Lance Stroll. Para mim, isso não é uma unanimidade lá dentro aí de do corpo da Aston Martin. Provou durante muito tempo que foi uma atitude errada, porque enquanto o Alonso estava conquistando os pódios que você falou, o Lance Stroll estava muito mal na temporada. Na verdade é que o Stroll deu uma melhorada aí. Enquanto a Aston Martin piorou, o Stroll melhorou, né? A verdade é essa também. Mas é isso, acho que é uma equipe que a gente tem, né, uma certa preocupação também pro ano que vem, enquanto eu apostaria aí que essas 4 equipes que a gente citou até agora, aí McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull, certamente virão forte. Eu não tenho a mesma certeza aí sobre a Aston Martin, Garcia. Aston Martin é uma equipe que derruba os comentaristas, né, porque a gente falou muito enquanto a equipe estava bem, você olha só, trabalho sério, investimento, foi lá, contratou um monte de gente, engenheiro, trouxe o pessoal da Red Bull, trouxe o pessoal da Mercedes, a gente elogiou muito, né? Lawrence, o grande cara da Fórmula 1 da década, né? Investiu pra caramba. Pra agora a gente tá aqui numa posição de... Olha, a Aston Martin evoluiu, né? Como disse aqui até o próprio Hélio Frazão, né? Então ela meio que deu uma derrubada na gente também, né? Que a gente esperava um pouco mais. Deu. É isso, cara, é o que eu falei, termina em baixa, né? A equipe termina em baixa. Quem termina em alto é o Stroll. Não dá pra dizer aí, eu acho que ele ganhou do Alonso várias etapas agora aí, né, não sei ao certo, mas ele foi melhor que o Alonso em algumas corridas, então ele tava muito mal, então ele termina o ano assim, meio que, melhorei, acho que o sentimento do Stroll é esse, né, não estou mais lá no fundão, agora só isso, né, só isso, e aí o que pode dar também um ânimo, ou não, é essa injeção de dinheiro, injeção de dinheiro aí
da Arcticus também, isso é para poder concretizar, a equipe justificou que é para poder concretizar aí os vários planos que a gente tem elogiado ao tempo, que é o novo túnel de ventos, etc e tal, tudo isso vai muito dinheiro, então é isso, é uma incógnita, cara, mas assim, ainda é um caminho, digamos que positivo, ainda é um cara que tá investindo e pode, no ano que vem, né, chegar e declarar assim, não, a gente copiou, realmente viu que não era o caminho certo, então a gente gastou todo o nosso dinheiro pra vir com esse carro agora e ser o líder do campeonato. Isso pode acontecer e a gente calar a boca de novo. De novo, Até que ponto você acha que uma repetição dessa temporada pode desanimar o Alonso de vez? Eu acho que se acontecer, é o último ano pra mim dele, Garcia, se acontecer a mesma coisa no que vem. Eu não acho que ele fique mais que isso não, né? Assim, é que o ano que vem, cara, é um ano de transição, né? Porque a gente tá em 2024, a gente tem 2025 e aí novos motores. Então talvez, e a Aston Martin já começou, tá? Já tô dando umas indicações, porque eu já vi, já li, já noticiei até, o Craig falando, não, o Alonso é um cara que a gente queria ter pra vida toda, sabe? Umas histórias assim, porque sem dúvida nenhuma, né, se o Alonso quiser ficar, independente de idade, etc., é um cara que pode ajudar muito a Aston Martin nesse caminho aí, desse novo caminho. Então não sei, cara. Acho que a Aston Martin vai tentar ficar com o Alonso, mas vai depender muito dos resultados aí. Se tiver um carro igual, que não dê condições para ele novamente de ser competitivo, acho que ele fica mais só o ano que vem, aí sai fora da Fórmula 1 já para 2025, Garcia. Boa. Mais uma aqui, Alpine, né, que foi a sexta colocada. A Alpine foi uma que também... Claro, né, entre primeiro e quarto colocado ali a gente espera, e eu não tô falando exatamente sobre a sexta colocação da Alpine, que ficou ali com 120 pontos, né? Tô falando do quanto a Alpine não foi competitiva em momento nenhum. Isso me deixou isso me decepcionou mais. A gente pega a diferença da Aston Martin para a Alpine aí, por exemplo, são 160 pontos, né? A Alpine ficou isolada ali, porque você tem a Aston Martin em quinto com 280, aí você tem a Alpine com 120 e a Williams lá embaixo com 28. Então ela estava sozinha ali no mundo dela, a Alpine, sem assustar ninguém em momento nenhum, também ia lá para baixo. Depois teve demissão em massa, teve CEO falando bobagem durante o ano também. Foi um ano esquisito para a Alpine, né? Foi um ano esquisito, né, Garcia? Cara, eu acho que, assim, a Fórmula 1 tem ficado muito competitiva, né? A gente falou aí, de Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren. 4 equipes que qualquer uma poderia ser campeã do mundo, né? Normal seria, né? E aí, então, já sobra só um quinto lugar. A gente tem uma Aston Martin, que a gente tá falando aqui que investiu uma grana pesadíssima, etc e tal. E aí a Alpine, né? Eu vou dizer até que talvez pelo investimento, seja mesmo o lugar dela, né, Garcia? Seja mesmo aí, o que eu falei, a gente tá falando de 4 equipes que facilmente poderia ser campeão mundial qualquer uma delas, já foram em anos diferentes, depois do Aston Martin, muito forte, com muito investimento, né, herdando uma base muito sólida, que era a Racing Point, Force India, Racing Point, né, que é uma base muito sólida também. Então, assim, em termos de, se você olhar em termos de realidade, é mais ou menos isso. Agora, a gente esperava uma Alpine pelo menos brigando por alguma coisa, né, assim, digo mais, cara, eu esperava pelo menos que os pilotos da Alpine, a gente teve algumas brigas, tá, mas acho que o negócio era pra pegar fogo muito mais, cara, né, porque não estão disputando nada, só entre eles, porque os carros são parecidos, vários momentos na temporada a gente viu eles ali, e acho que mesmo assim as coisas foram um pouco ali frias dentro da Alpine, né, então um ano frio, né, da Alpine, né, um ano que eu não vou dizer que deixou a desejar, porque, de novo, tá ficando cada vez mais difícil você ser top 3 na Fórmula 1, cara. Uhum. Né? Não tá fácil. A gente teve anos atrás aí a Haas no top 3. Foi top 3, né? Se não foi 3, foi 4, acho. Top 4, né? Num ano que tava todo mundo uma draga. E isso isso não é mais a Fórmula 1. A gente tem uma equipe sobrando, Red Bull, e aí estamos falando de 3 equipes campeãs do mundo, né? Que é a
já citei aqui. Depois a gente tem uma outra equipe, por exemplo, que é a Williams, tá lá no fundão, mas com baita do investimento, que é uma equipe com uma camisa também, que é esperado que aos poucos volte, talvez volte, né? Então tá ficando cada vez mais difícil. Então, em termos de até gerais, para mim a sexta posição é isso, mas a gente esperava mais, pelo menos, da Alpine, e parece que eles também, né? Daí toda essa treta que rolou durante o fim do ano. Então, vamos ver, cara. A gente tem Pierre Gasly e Esteban Ocon, pra mim é uma dupla de pilotos boa, mas também não pode fazer nada se não tiver um carro que possa competir com alguém, né, Garcia? Não tem o que fazer. É isso. O Reginaldo Ferreira tá falando aqui, a Renault tá, entre aspas, fora da Fórmula 1 desde antes do Crashgate, aqueles 4 anos empurrando o Vettel pro Tetra foi puramente carro e piloto. Era um motor que até ia, mas os motores eles estavam muito parelhos naquele momento também, né? Mas logo depois a Red Bull começa a brigar forte. Importante isso que ele falou, viu, Garcia? Porque, para fazer justiça aqui também, né? A Alpine tem um motor defasado, né? Ano passado a gente teve, né, o limite de desenvolvimento dos motores, né? E a Alpine ficou com um déficit de potência aí. Mas também, cara, a Alpine agora desistiu, né? Porque eles estavam tentando ali, junto com as outras equipes, para uma liberação para poder equiparar os motores, estava meio difícil de sair. E assim, já que é para fazer justiça, lembro muito bem da gente falar várias vezes aqui, principalmente falar várias vezes, olha, a Alpine ela foi muito esperta. Porque o que a Fórmula 1 fez? Vocês não vão poder desenvolver potência. Essa era a regra. Vocês vão chegar num limite de potência. Então, assim, só que se você tiver problemas de confiabilidade dentro dessa potência, tudo bem, vocês vão poder corrigir. Então, teve um momento que as equipes foram lá e a Mercedes optou pela segurança. Né? A Alpine tinha um déficit muito grande, ela deu um salto lá na frente de potência e declarou, falou, olha, é o seguinte, a gente está usando a regra, porque a regra diz que a gente pode botar potência aqui e aos poucos, com uma data limite, que era o começo do ano, né? Março, fevereiro desse ano, Isso. Com a data limite a gente pode trabalhar na confiabilidade. Só que mesmo dentro desse limite, a Alpine não conseguiu chegar. Então foi uma escolha da equipe uma aposta, né? É uma aposta errada, então também tá colhendo os frutos. Mas, pra ser sincero, é isso. A Alpine tem um déficit bem grande também. Bem grande não, considerável em termos de potência de motor. Sim. Mais 4 equipes aqui. Essa aqui, olha, acho que 28 pontos, Williams, 7º lugar. Eu acho que tem um pouco até do que comemorar. Não foi o pior carro da história da equipe. A equipe tá vindo numa crescente lenta, mas ainda assim uma crescente, para aos poucos tentar se colocar lá no meio do pelotão, né? Mais uma equipe que corre com um piloto só, basicamente, porque o Albon fez aqui desses 28 pontos da Williams, o Albon fez 27. O Logan Sargent fez 1. Eu até olhei aqui para confirmar se o Sargent tinha 1 ou 2 pontos. Mas é isso. O Albon fez 27 pontos desses 28 da Williams, que diz ter paciência ainda com o Logan Sargent, deve renovar o contrato do Logan Sargent para o ano que vem. Tem dinheiro. Dinheiro não é exatamente um problema, porque o grupo de investimento da Ortel Capital, que é o dono da Williams, continua acreditando que o correto é gastar. Então, quem sabe, ano que vem a gente pode esperar até um pouquinho mais da Williams, né? Sim, pra mim tá no caminho certo, Garcia. Não há milagre, né? O déficit que a equipe tava era muito grande, né? Era a equipe do Frank Williams, o último garagista. Então, assim, cara, o que falavam era que o orçamento era dividido por 10, né? Enquanto as equipes gastavam 400, os caras gastavam 40. E isso vai cobrando um preço muito grande ao longo dos anos, né? Cada ano que passa, né? Então, o Dorilton assumiu uma equipe falida, completamente falida. A verdade é essa, né? Não tivesse comprado ali, não tivesse aparecido um grupo, provavelmente a equipe já teria fechado, né? A gente não teria mais a Williams no grid da Fórmula 1. Então, salvou a equipe, né? E aí, a gente sabe que, de novo, não há milagre, cara. Vai aos poucos, vai melhorando. Tá nesse caminho. Longe ainda de disputar lá na frente, mas acho que é uma realidade e deve ser o objetivo dos caras bater com a Alpine pro ano que vem. Ficou muito longe ainda dos pilotos, e aí talvez não pro ano que vem,
botar, Garcia, porque o objetivo dos caras e tal, não sei o quê, mas os caras têm a realidade ali, mano. Eles sabem que não vai dar um salto ao ponto de bater com a Aston Martin. Então, por que eu tô falando isso? Porque faz sentido você manter um cara tipo Logan Sargent lá. Pra mim faz. Você tem o álbum que entrega o desenvolvimento, que o cara é bom de simulador, etc e tal. Acho que muito disso, a gente tem visto isso, né? Ele tem conseguido grandes... Tipo, o carro é bom pra mim andar 10 voltas, então eu vou tentar andar essas 10 voltas lá na frente. Ele tem conseguido fazer micro-objetivos, né? Parece, né, Garcia? Se você não tem um objetivo, não consegue alcançar o maior, você vai de pouco em pouco. Só que acho que 2 álbuns, por exemplo, teria feito diferença, teria aí... 60 pontos, continuaria na mesma posição. Então, para mim, nesse momento, é um pouco cômodo para os caras terem um piloto como o Albon, que consegue entregar o que eles precisam em termos de desenvolver o carro. Do outro lado, eles têm um Sargent que leva uma grana, mas não precisa de grana, mas, cara, 15 milhões de dólares ali, sei lá quanto que eu tô chutando aqui, que seja isso, um patrocínio aí de 10 milhões, é sempre muito bem-vindo, né? É quase 10% do teto orçamentário hoje em dia, então tem isso também que conta, sem dúvida nenhuma. Acho que, por exemplo, fazer uma diferença, por que pra Williams faz sentido e pra Aston Martin não faz? Porque a Aston Martin tivesse 2 Alonso, teria sido outro campeonato, outra coisa, né? Então é aí que eu acho que começa a fazer diferença, né? Então pra mim hoje... Só pelo começo do ano, a Aston Martin poderia ter terminado aí em 3º lugar, 2º lugar, talvez. Com 2 Alonso. Com 2 Alonso ali, lá teria. E aí, a gente tá falando de grana, né? A Williams teria, vamos supor, investido numa contratação de um outro álbum, que ela paga um salário, etc e tal, pra ganhar o mesmo dinheiro, porque teria terminado na mesma 7ª posição. 7ª posição, né? É isso, né, Garcia? E aí seria mesma grana, mesmo prêmio, né? Então o investimento nem valeria a pena, né? Qualquer outro piloto que tivesse lá teria feito a mesma coisa. Acho que é muito por aí também o pensamento dos caras, Garcia. Boa, perfeito. Bom, aí a gente parte para o 8º lugar da temporada, que foi a AlphaTauri. A AlphaTauri viveu momentos complicadíssimos também nessa temporada. Demorou para fazer o primeiro ponto. Quando fez o primeiro ponto, já subiu ali para 25. Teve 4 pilotos na temporada aí, né? Mandou o De Vries embora. Até ali, naquele momento, a AlphaTauri tinha 0 pontos. Mandou o De Vries embora, trouxe o Ricciardo, que depois quebrou a mão, foi substituído pelo Lawson, que foi lá, marcou pontos, foi bem o Lawson, inclusive. E agora muda nome, muda a sede, a maioria das operações vai para Milton Keynes. As equipes já estão até meio assim, porque a Red Bull já disse que o que ela puder compartilhar do carro, ela vai compartilhar para o ano que vem, né? O futuro deve ser um pouquinho melhor para a AlphaTauri. O nome que não, né? O nome que não, né? Se confirmar esses Racing Bulls aí, pelo amor de Deus. Senhora. O nome de ChatGPT aí, velho, tá louco, não gostei não. É isso, cara, acho que... Mas a equipe, Garcia, em termos do que ela poderia fazer também, acho que era isso. A gente entrou no ano muito mal, entrou no ano já com muita coisa extra pista. Lembro que nas primeiras corridas aqui a gente comentou sobre isso, né? Olha, qual o problema da Red Bull? É confiabilidade, a Ferrari é não sei o quê, e a AlphaTauri? A AlphaTauri, além do carro, tá uma zona, né? E aí foi aos poucos, os negócios, digamos que foi acertando, né? O Tost vai deixar a equipe, então várias mudanças acontecem pro ano que vem, o que parece ser uma boa, né? Porque a equipe afundou muito, a AlphaTauri já foi muito melhor do que é hoje, muito mais competitiva, né? Então, quando era Toro Rosso, né, etc. Então, é isso, a gente espera que mude pro ano que vem. Agora, eu acho que uma coisa que a AlphaTauri trouxe para essa temporada, e aí, não sei como que o pessoal vai reagir, que tem muita gente que gosta do Ricciardo, mas eu acho que é o fim do Ricciardo, cara, pra mim. Essa temporada aí mostrou que o Ricciardo não faz tanta diferença assim, né? Sabe, aquele... Não foi melhor que o Tsunoda, foi pior que o Lawson, então, lembra que a gente falava, ele vai assumir a AlphaTauri agora, então acho que não conseguiu cumprir esse papel aí, quer mostrar que seria um próximo cara aí pra voltar a assumir a Red Bull. Então, se mostrou alguma coisa nessa temporada da AlphaTauri, pra mim é isso, né, que o Ricciardo realmente já passou o tempo do Ricciardo aí, Garcia.
Boa. AlphaTauri, que a gente chegou a falar muito aqui no início do ano, na metade do ano ali, que a AlphaTauri, inclusive, seria vendida, né? Porque a Red Bull estava muito incomodada, porque a AlphaTauri é uma equipe que custa muito caro, não dava lucro, estava dando prejuízo, e agora vão otimizar essas operações aí para ver se barateia, né? Porque, na verdade, depois que a Red Bull desistiu de vender a AlphaTauri, ficou praticamente decretado que ela teria um name rights, né? A gente chegou até a citar o Hugo Boss aqui, que o Hugo Boss quase fechou a compra do nome da equipe, mas parece que nem isso deu muito certo, né? No caso da AlphaTauri ali. Se anunciar alguma coisa, vai ficar pro ano que vem também, né? Se é que tem aí alguma coisa, não falou, esse lance do Hugo Boss aí realmente rolou, mas depois nada mais foi cogitado, então a gente não sabe a que ponto que ficou, né? Talvez até por isso o nome estratégia, Bulls, né? Talvez até por isso o nome Racing Bulls não tenha sido anunciado ainda, né? Porque sim. Pode ser que ainda estejam tentando vender o nome da equipe, né? Sim. E aí agora não vai vender mais. Se vender, se anunciar, vai ser só pro começo do ano que vem, até para dar todo um, né, faz sentido do ponto de vista de marketing, etc. Porque agora o interesse da Fórmula 1 diminui, geral, das pessoas. Acabou o campeonato, etc e tal, né? Aí no ano que vem ali, finalzinho de fevereiro, você vem com o nome, já traz de volta aí. É isso que eu espero, né? Isso que eu tô imaginando aqui também, Garcia, né? Agora vamos ver. Há uma chance grande, sim, da equipe continuar sob... Nem ter, na verdade, né? Porque já não vai ser mais vendida, mas nem ter um outro nome aí que não seja o Racing Bulls aí. Alfa Romeo é outra equipe cujo nome vai se despedir da Fórmula 1 no ano que vem. A Alfa Romeo volta a ser Sauber em 2024 e em 2025. Ela vem sendo adquirida aos poucos, vem sendo encampada aos poucos pela Audi, porque em 2026 a Alfa Romeo vai ser Audi, mas ela vai ter esses 2 anos aí como Sauber. A gente sabe que a equipe sempre foi a Sauber, mas ela também vendeu o nome dela para a Alfa Romeo, é naming rights. E ano que vem, Sauber, temporada ruim, mantém os 2 pilotos, a Audi parece não ter muita pressa em chacoalhar tudo lá dentro também, vai fazendo a transição aos poucos. Então, olha, eu diria que esse 9º lugar da Alfa Romeo aí pode se repetir ano que vem, viu? Tem tudo, né, Garcia? Desculpem, eu tô com uma tosse aqui. Tem tudo realmente para se repetir, porque não há um horizonte aí, né, cara? Ainda mais nesse momento de transição aí, que a equipe vai se tornar Audi, então vem com motores diferentes, uma série de coisas aí que vão mudar. Então, não há nada no horizonte, assim, que possa dar... Que você fala, né, aqui a gente tá falando da AlphaTauri, talvez o name rights, vai mudar, vai dar uma chacoalhada, né? A maioria das equipes que a gente falou até agora, tirando acho que o Williams, né? Que não tem muita mudança, e a Alpine também, que agora, o resto todos tem algumas perspectivas aí, né? E não dá pra dizer o mesmo da Alfa Romeo, cara, vai manter o Bottas, né? O próprio Guan Yu Zhou também fica, e é isso, cara, acho que esses pilotos ficam aí até a Audi decidir, né, trazer alguém diferente, apostar já ali pensando na Fórmula 1. Isso pode acontecer talvez em 2025, a gente falou, né, de 2024, a Audi tem cogitado alguns nomes, como o Carlos Sainz, né, enfim, ficou mais limitado ao Sainz mesmo, mas é isso, a gente agora, a Sauber, a perspectiva, né, a expectativa é qual vai ser os próximos passos, né, para ela se tornar aí a Audi, né, então eu acho que o que a gente espera é isso, né, agora em termos de resultado, e não dá para esperar muita coisa da equipe não, até porque também não vai apostar muita coisa, não vai aportar muita coisa para acontecer agora, isso vai ficar para 2026 mesmo, Garcia. Exatamente. E aí, para a gente encerrar as equipes aqui, a Haas, que a equipe com menos aporte financeiro, talvez agora tem a questão da Sauber ali, mas a gente espera para ver. Mas a Haas é a equipe com mais dificuldades aí nos últimos anos, segue com a mesma dupla de pilotos. A impressão que eu tenho da Haas é que, tipo, beleza, vai tocando aí, né? Terminou mais uma vez
Ano passado foi até um pouquinho melhor, mas esse ano terminou mais uma vez aí na 10ª posição, 12 pontinhos, com seu lugar de direito. Não sei nem o que esperar da Haas ano que vem, cara. Vai se arrastando, Eu não sei, eu fico até sem saber o que comentar da Haas, pra te falar a verdade. Cara, assim, a Haas, vou falar a verdade, teve uma época que começou a falar que ia ser vendida e tal, eu falei, vai ser vendida. Vai com Andretti, lá no começo, sabe? Quando começou, a gente deve ter comentado isso aqui, porque tava assim, numa draga total, Gene Haas também reclamando, né, e da equipe, que também não conseguia desenvolver, reclamando da Fórmula 1, quando começa essas coisas, cara, é o começo do fim, né, começa a reclamar da Fórmula 1 e que Nike, não sei o que, blá, já tá meio que de saída, e não foi o caso, né, eu acho que o que salvou a Haas foi o teto orçamentário, cara, né, de fato. Sim. Foi, se não tivesse sido isso, também pra mim, a Haas já teria, né, sido vendida aí, ou enfim, não sei qual fim teria tido a equipe, né, cara? Agora, o que esperar pro ano que vem da Haas? Difícil, cara. Eu acho que a Haas, como uma equipe que a gente tá falando aqui de Sauber, né? Sauber, por exemplo, tá em transição. Então a Haas tem que, no mínimo, superar a Sauber no ano que vem, cara. Uhum. Né? Porque é a Haas, é a equipe que é oficial, né, Garcia? Não tá em transição, não tá em nada. Então, você contra uma equipe que não tá disputando nada, que tá só esperando ali. Então, acho que se tem uma... não adianta falar, não, a gente vai terminar na P4. Mas eu acho que eles devem, né? O objetivo tem que ser esse, não vamos ser o último, cara. A gente tem ano que vem uma equipe que tá em transição, a gente tem que, no mínimo, se colocar à frente dessa equipe. Agora também, cara, a dupla de pilotos da Haas é muito fraca pra mim, Garcia. É muito, talvez a pior dupla do grid, cara. Pra disputa ali pra mim com a própria Alfa Romeo, mas é isso. Mas o Bottas pra mim é melhor. O Bottas, ele dá pra dirigir um carro com uma mão e o outro com a outra, cara. E aí ele é melhor ainda, pra mim. Bottas supera os dois. Nunca fez grandes coisas, né, na verdade, mas pra mim o Bottas é piloto. Piloto eu teria na minha equipe, sabe? Não é o né, cara, mas super power. Mas eu acho muito melhor que o Hülkenberg com o Magnussen, né? Talvez ali a Williams também, mas a Williams, o Albon também. Pra mim pilotava uma mão, né, consegue fazer a mesma coisa. Muito ruim essa dupla, cara, muito ruim. Magnussen teve um momento, um ano, alguns meses que, poxa, pode ser que esse cara faça alguma coisa, mas ficou só nisso também. Nunca mais fez nada, né? E joga totalmente com o nome. Cara, pra mim, sem sal pra caramba, né? Assim como o Hülkenberg também, cara. Então, é uma equipe que não dá nem pra torcer, velho. Falar a verdade, Garcia. Porque, por exemplo, a AlphaTauri. Eu gosto pra caramba do Tsunoda, aliás, né, o Eli tem falado aí, corridaço do Tsunoda hoje também, o pessoal deu o piloto do dia pra ele, acho que pra mim não é, mas porque, enfim, lá na frente a gente teve muita coisa, mas foi um corridaço, melhor corrida dele, né, então, pra Alfa eu torço, cara, porque a gente tem o Tsunoda lá, e pô, eu quero ver ele indo bem, quero ver o Ricardo, agora a Haas, cara, será que alguém torce pra Haas, Garcia? Alguém torce pro, nossa, hoje... A Haas tem que ir bem, hein, cara? Por favor, a Haas vai bem. O Hülkenberg termina em P15 hoje. Não acho que isso aconteça. Muito, né, pela falta aí também de empatia da equipe, cara. Eu vou dizer, a gente tem um Steiner lá, que, né, Drive to Survive, etc. E tal, que pra mim é até forçado. Vai ter a série dele lá agora também. Pra mim é até forçado pra caramba isso, cara. Vejo o Steiner lá no grid de vez em quando. Normal. De normal pra baixo, mas vamos dizer assim, Garcia. Nada disso tudo que se mostra aí, né? E aí, coincidentemente, a equipe é norte-americana, a produtora é norte-americana da série, a Liberty é norte-americana. E aí, pra quem acredita em coincidência, tá um prato cheio, mas eu não acredito não, viu, Garcia? Então é isso, cara, fabricado. Steiner fabricado, cara. Não tem nada a ver. E então também não tem esse apelo nem pra torcida, sabe, cara? Eu acho que falta isso também. Então não dá pra esperar muito da equipe, não. Pro ano que vem, só mais uma equipe pra gente continuar criticando aí, Garcia. Boa, perfeito. Fazer o seguinte, vou abrir 5 votações aqui, Gavi. E nessas 5 votações que eu vou abrir, eu quero também a sua colaboração, você que tá acompanhando a gente aí. Vota aí também, a gente vai colocando tudo aqui na tela e a gente vai começar primeiro
o Zé Luiz Gavinelli curtindo vocês direto de Miami Beach. Tá em Miami Beach, seu Zé Luiz? Que beleza, hein? O velho tá caprichado nessas férias, viu, Garcia? Que beleza, escolheu bem. Tá montado. Abraço, tá pai. Vou abrir essas 5 votações, todo mundo vota aqui. A gente começa, claro, com o GP de Abu Dhabi, depois eu passar umas votações para a temporada também, tudo bem? GP de Abu Dhabi, pra gente começar, então, piloto do dia no GP de Abu Dhabi, Gavi? Charles Leclerc. Charles Leclerc? Justifique. Tenho que fazer isso. Não, tenho que fazer isso, cara. Tenho. Depois de ter o ano todo aí, ter criticado muito o Leclerc, né? Aproveitar aí, eu e meu pai detonamos o Leclerc, porque a gente gostava muito. E outra, cara, quando o Verstappen chegou na Fórmula 1, vou ser sincero, eu odiava o Verstappen, cara. O jeito dele, cara, me incomodava. O que ele falava me incomodava. O jeito que ele agia, eu achava prepotente, arrogante, cara. Juro por Deus. E aos poucos, eu fui, sabe, fui assimilando o Verstappen. E ele foi melhorando também. A verdade é essa. Ele foi também melhorando, né? Então, e aí quando entrou o Charles Leclerc, eu falei, é esse cara que vai ganhar desse maluco aí, que eu não quero que ganhe nada. E era o Charles Leclerc contra o Verstappen, né? Então, e aí ele foi ficando, foi perdendo pra ele mesmo, então, e aí por isso as críticas pesadas em cima dele, né, cara? Porque quando você não espera nada de ninguém, você não espera nada, então você não há o que falar, não espero nada, por que estou chateado com você se não espero nada de você? Agora, se eu espero alguma coisa, é onde a gente se chateia, né? Então, é isso, cara. Eu acho que eu critico muito ele porque eu acredito muito nele. E quero vir aqui mais vezes o ano que vem, dizer que ele é o piloto do dia, quem sabe vencer aí. E realizar esse meu sonho, que é ele superar o Verstappen, que é lá do começo, né? Brincadeiras à parte, hoje eu admiro muito o Verstappen, mas longe de ser a minha torcida também na Fórmula 1, Garcia. Boa, perfeito. Cara, eu tava, assim, eu percebi, a Ana Maria até tá falando, eu também torci muito pelo Leclerc desde que ele entrou e tava decepcionada, né, também. Boa, Ana Maria, obrigado pela participação também. Eu tava muito na dúvida aqui entre votar no Leclerc ou no Russell. E eu falei assim, poxa, eu vou votar em um e vou fazer uma menção honrosa ao outro, né? E aí eu até acredito que o Russell foi muito bem, inclusive nessa defesa do vice-campeonato da Mercedes. Mas ele vai ficar com a menção honrosa. Hoje eu vou votar o Charles Leclerc pela largada, foi pra cima. Tudo aquilo que a gente critica no Leclerc, ele fez hoje o positivo aí. Então merece o voto também. E a estratégia no final ali foi muito legal, realmente, né? E a Ana Maria tá falando, tomara que o Leclerc tome um rumo. É isso, tomara que ele tome um rumo, se encontre aí novamente, né? E que possa apresentar coisas legais, porque não é que a gente tá torcendo, eu particularmente já falei aqui várias vezes, não torço pra ninguém, embora tenha os pilotos lá que eu gosto e tal, mas não torço pra ninguém. Mas por que eu quero que o Leclerc, o Hamilton, o Russell, o Norris e o Piastri melhorem ano que vem? Pra ter disputa, pra ter alguém bater de frente com o Verstappen, não por não gostar do Verstappen também, porque não tenho isso, não, nem torço contra o Verstappen. Eu só quero mais gente disputando, é só isso. Então tomara que ele tome rumo. Hoje, piloto do dia, o Leclerc pra mim, Charles Leclerc. Eu não consigo, Garcia, você acredita, cara? Às vezes eu vejo vocês falando isso, eu falo, cara, como é que pode? Talvez seja a parada da italianada lá. Eu não consigo assistir nada e não torcer pra alguém, velho. Se eu começar a ver uma luta de UFC, tipo, sei lá, João versus José, deu 1 minuto, eu já tô torcendo pro João, pro José, cara. Não tem jeito. Eu escolho um e aí eu torço. Às vezes a minha esposa fala, mano, pô, mas quem que é esse cara? Eu falo, não sei. Não sei, só tô torcendo. Só tô torcendo nesse momento pra ele. Então eu acho que é um pouco isso, cara. Mas eu também não odeio o Verstappen, não, cara. Acho que ele é um... Assim, a gente falava muito sobre isso. É um cara que já entrou pra história e pode entrar muito mais, né? É uma fera. Eu defendo até que a cada geração os pilotos são melhores, assim como no esporte também, né? O Pelé lá. Pelé hoje não varia nada, né, cara? Porque vai mudando o treino, vai mudando a tática, vai mudando a forma. Então, são melhores jogadores de futebol, são melhores pilotos. Então, assim, é isso, cara. As gerações... Isso responde a pergunta, quem é melhor, Hamilton ou Verstappen?
é difícil misturar as épocas, porque você vai falar, mas o Hamilton não teve a oportunidade de... Tudo bem, mas é isso, cara, eu acho que piloto é uma coisa, agora em termos de atleta, os atletas a cada geração eles vão superando os atletas das outras gerações, então é isso um pouco que eu vejo acontecendo na Fórmula 1 também, Garcia. Boa, perfeito. A Juliana Miyahara tá até brincando, falou, quem são os pilotos que você gosta, Garcia? Tem alguns ali que eu gosto. Esse é mó mistério, cara. Não, é que eu divido entre gostar e não gostar, mas mesmo os que eu gosto eu não fico torcendo, não fico. Eu gosto, sei lá, já falei aqui algumas vezes, até eu gosto do Albon, eu gosto do Russell, eu tô até vendo a tabela aqui pra lembrar, porque, né, enfim, mas eu gosto do Piastri agora também, tem os que eu não gosto também, enfim, eu gosto do Hamilton, gosto do Verstappen, enfim, pra mim dá pra colocar tudo junto ali, né, enfim, as pessoas já sabem que eu não gosto muito de alguns também, o Norris, por exemplo, é um piloto que eu não gosto muito, embora seja um baita piloto. Não gosta é o Norris. Muito chato, cara, muito chato. Baita mala, mas assim... Mas quero que ele esteja na disputa pela vitória lá o ano que vem também, entendeu? Porque é mais um que vai estar brigando, né? Então... Eu torço muito pro Piastri, cara. Mas assim, também gostaria de ver, mas se um dia tiver ele e o Piastri, bom, já te falei aqui, eu vou estar muito Piastri, vou estar com uma bandeira aqui, Piastri, esse Roberto. E aí acontece, tal corrida, putz, hoje eu tô torcendo porque hoje ele tá merecendo, aí você tem uma torcida, mas, né, enfim... Grande Prêmio de Abu Dhabi pra você, Gavi, quem foi o bananinha de hoje? O último bananinha do ano nas corridas aí. Rapaz, não tá fácil essa última banana do ano, hein, cara? Será que eu tô deixando alguém escapar aqui, velho? Você criticou um cara aí, é que eu boto a culpa na equipe, mas você criticou um cara aí, hein? O Sainz, né? Você criticou o Sainz. O Sainz foi meio banana mesmo. No final de semana, cara. Mas não vou dar um voto de confiança pro Sainz. Vou dar pra um cara porque ele vai ser emblemático. Porque merece. Pelo ano. Pelo ano bananado, velho. Mas peraí. Tá, tudo bem. É que eu ia falar pra você segurar essa questão aí. Poxa, foi... Desculpa. Porque, cara, eu até apostei nele ontem. Então, porque ele me fez perder dinheiro. Mentira, não apostei dinheiro, só apostei aqui no Parque Fechado. Mas falei, não, Red Bull vai fazer a dobradinha. E o Pérez hoje foi apático de novo, né? Apático. Fez boas corridas e hoje acho que dava pra ter chegado mais, né, cara? Dava pra ter ido um pouco mais aí. E é isso, cara. Então, pra mim, Pérez, banana da temporada e banana do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, Garcia. Boa. Então vamos lá. Eu vou ficar aqui, né? Eu vou dar o bananinha. Não que tenha sido fácil também, mas eu vou copiar, se você me permite, porque eu não tinha pensado nele. Meu bananinha desse grande prêmio de Abu Dhabi é Daniel Ricciardo, né? Com menção honrosa, ou desonrosa no caso, ao atabalhoado Sérgio Pérez e até mesmo a Lewis Hamilton. Achei que faltou se recuperar um pouquinho melhor aí. Não foi bem o Hamilton nesse final de semana. Não foi bem a corrida do Hamilton, ficou no Q2, terminou lá atrás, né? Terminou em nono. Dá pra ter feito um pouquinho mais. Perdi um pedacinho da asa aqui, mas até ali, quando ele perdeu um pedacinho da asa, já não tava muito bem também, não. Né? E achei aquela manobra equivocada dele também. Sim, bem colocado, bem colocado. Então é isso, ó. O Neto Boyton, troféu Charles Bananão Pérez. Ana Maria também, votando no Pérez. É isso. O Hélio Frazão tá votando no Sainz. Não achei que foi culpa do Sainz, achei que foi uma estratégia totalmente equivocada. Você largar lá atrás com pneu duro. Nada a ver, né, cara? Só a Ferrari mesmo que tem as ideias. Só a Ferrari, cara. Aqui assim, mano, não sei como que tava os pneus deles, né, Garcia? Não sei, cara. Isso só pra dar deixar um pouquinho de desconfiança. Só se isso justifica. Por exemplo, o Bottas não tinha pneu duro novo. Aliás, mas o cara não ter pneu duro novo é muita burrice também. Vou te falar, né, Garcia? Não tem outra palavra. Usaram na transmissão um mau gerenciamento. Não, é burrice, cara. Se você sabe que você... Enfim, cara, eu acho que... E aí entra no contexto. Mau gerenciamento toda, né, você é tipo estourar cartão, né? Você ganha, sei lá, a pessoa ganha
a pessoa ganha R$2 por mês. Aí vai lá e gasta 7 no cartão. Vai ficar sem. Que eu gerenciei mal meu cartão. Gerenciei mal? Não, né, cara? Você foi burro, né? Não sei se burro é a palavra certa, desculpa. Não é burro. É muito ofensivo, né, cara? Mas... Né? Não quero ser ofensivo, mas é isso. Pô, faltou inteligência, então. Já que a Ana Maria gostou, é atabalhoado. Atabalhoado. Boa. Gavi, pra você, eu não tenho muitas dúvidas do seu voto, mas eu acho que a gente tem que trazer isso aqui pra você. Surpresa da temporada. Oscar Piastri, cara. Porque, pra mim, ele Votem chegou... aí também, todo mundo, tá? Eu desconfiei, cara, dele. Por isso, então, eu tenho que votar nele. Quando os caras, não, e tal, aí rolou a briga, né? Alpine e McLaren, a gente falou aqui, poxa, mas será que é tudo isso? E tudo mais. Então, ele chegou com uma... E ele chegou com uma pressãozinha, cara. Chegou, porque os novatos geralmente chegam sem carregar nada, né? Vai lá, corre lá, tô pagando ainda, que não é o caso, né? Ele veio com essa pressãozinha ainda de ter tido, né, roubado por uma equipe, então precisava render. Acho que ele rendeu mais do que o esperado, né? E pra mim a grande surpresa aí da temporada, Oscar Piastri, um cara que, né, tiver um carro na mão, a gente já sabe que ele vai brigar por vitória. A Ana Maria tá indo de surpresa maravilhosa Piastri. O Vinícius Pereira é um voto parcial do Vinícius Pereira, mas ok, viu? Porque foi uma surpresa boa já não também. Acho. Ele falou surpresa com certeza é o Lawson, foi tão surpreendente que nem ele esperava correr. Por esse lado. Esse lado você tá certo, viu, Vinícius? Mas o Lawson é o eterno perdedor do Igor Fraga, cara. Pra mim também é um cara mediano. Ele foi melhor do que o Ricardo Tsunoda. Cara, também não é nada demais, sabe? Não vejo nele as características, por exemplo, do Piastri. É isso. Boa. O Paulo Jesus votou no Albon, disse que porque o Piastri tá com o carro melhor. Uma surpresa legal o Albon, sim, mas, né? A Ana Maria... o Albon, pra mim, não é surpresa. Cara, eu sei que ele é um bom piloto, a gente gosta dele, né? A gente elogia ele aqui. Ele, sim, não tô menosprezando a opinião de forma nenhuma, claro. Mas assim, aqui pra mim não é... o Albon é um cara bom, se tiver um carro bom, vai andar bem também. Não é um campeão do mundo, né? Mas é um cara que anda lá na frente, sim. Boa. A Ana Maria justificou o voto no Piastri porque ele deu pressão no Norris. O Neto Boy tá falando que votou no Lawson porque diz que ele entrou numa fria, muito gelada e foi bem. Isso é bem verdade, cara. Juliana Miyahara diz que o Lawson foi uma boa surpresa. Ela falou, mas tirando os novatos, Tsunoda e Albon deixaram o nome depois de já terem sido muito criticados no passado. Concordo. Tsunoda principalmente, viu, Juliana? Né, Garcia? Acho que tava muita gente ali, que o Tsunoda, agora entrou o Ricardo, agora vai tomar pau. E dá-lhe o Japa. Agora entrou o Lawson, vai tomar. Dá-lhe Tsunoda. Então é isso, mostrou que é casca grossa, né? Casca grossa. Não é campeão do mundo, mas é casca grossa. É isso. O Hélio Frazão também votou no Piastri. E eu voto no Piastri porque tem uma coisa muito legal assim do Piastri, que foi exatamente o que você citou, né? A gente duvidou. E eu no passado peguei muito no pé, assim, por conta da briga. Não achei que o Piastri foi bem nesse entreveiro entre McLaren e Alpine. Não achei que o Piastri foi bem mesmo. Aí eu falei, isso aqui já bota uma pressão no cara, já bota um olhar diferente no cidadão, né? E no fim das contas ele foi lá e representou em grandes corridas, venceu o sprint no Qatar. Olha, foi legal demais, né? E se provou, eu tô dando risada do Paulo aqui. Ô Paulo, só pra justificar, o Garcia tá rindo pra caramba aqui. Lógico. Mas a gente acabou de ter, agora você tem que comemorar alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Corinthians 4-1 no São Paulo, hein, Garcia? O feminino. Feminino do Corinthians. Já foi? Já foi. 4-1, rapaz. Lavou a alma dos corintianos. A arena lotada, né? Porque a arena tá sempre lotada, cara. Tá lotada lá e tomando. Quando tem um feminino, os caras falam, pelo amor de Deus, é hoje, cara, que eu vou lá, né? Porque, então é isso, cara. Não, semana passada até falei. Né? Mais um gol do Bahia. Deixa aí o Paulo.
Semana passada até falei pra minha mulher, falei assim, pô, é sacanagem mostrar Corinthians e São Paulo no feminino aqui, porque é certeza de ver uma derrota do São Paulo. E o São Paulo ainda ganhou o primeiro jogo, né, cara? Aí o Corinthians não tinha perdido, acho que nenhum na temporada, 25 jogos sem ganhar. São Paulo ganhou, jogou bem hoje, cara. Aqui no finalzinho ali o Corinthians matou, fez uns gols seguidos ali, mas chegou a estar 2-0 e 2-1 pro São Paulo, que levaria pros pênaltis, né? Então aí... E tava lotado ali, acho que essa pressão também da torcida ali, não sei, né? Principalmente faz diferença, viu, Garcia? Faz diferença sim. Né? Então, vai Corinthians hoje aí, Garcia. É campeão. Mas até perdi o que a gente tava falando aqui. Tá, vamos voltar pros votos aqui. Decepção da temporada. Não vou nem chamar de banana, vou guardar o troféu aqui. Decepção da temporada, Gavinho. Decepção, E aí você pode votar no geral aí. Pode votar equipe, pode votar piloto, o que for. Decepção, rapaz. Decepção. Mercedes. Pra mim foi a decepção. O que eu mais me decepcionou. Mandou um Stroll ali, ó. Boa. Mas é que o Stroll não esperava muito do Stroll, não. Então por isso que não me decepcionou, porque decepção talvez tenha sido a decisão de manter o Stroll. Eu acreditava que, até falei isso, falei, pô, não, na hora que apertar os caras falei várias vezes, né, eu acho que os caras podem, mas não, né, a gente já sabe que o Stroll vai ficar aí mesmo, então isso me decepcionou bastante, mas eu acho que eu esperava mais da Mercedes, cara. A Mercedes, o que me decepcionou, assim, bastante foi eles terem insistido no sidepod, né, uma coisa que eles tinham falado no ano passado, não, a gente já sabe que isso tá errado, a gente vai mudar, e aí não mudaram. E aí, quando mudou, a equipe deu uma guinada, ou seja, perdeu mais 6 meses aí nesse desenvolvimento, então, né, isso foi bastante decepcionante, uma equipe que eu acredito que possa brigar lá pelo topo, Garcia. Mas não sei, cara, foi um voto aqui meio de... Se eu pensar, talvez tenha coisas que tenham sido mais decepcionantes gerais, mas uma delas foi, sem dúvida nenhuma, esse desempenho ruim, né, e essa não mudança de filosofia da Mercedes logo no começo da temporada, que custou também a paciência do Hamilton, hein, cara? Vamos lembrar aqui que teve umas declarações pesadas do Hamilton, né, falando isso, ó, eu aqui dei minhas opiniões e tudo, e os caras não seguiram o que eu falei, e agora tá aí essa draga. Foi mais ou menos nessa direção aí, os comentários do Hamilton aí, né? Puta, cara. Eu tô lendo aqui os comentários, velho. O Vinícius matou, velho. Vou deixar pra você. O Vinícius tá falando aqui que a decepção dele foi o De Vries, porque não esperava que fosse um gênio, mas que o que ele fez foi patético. Convenhamos. Matou. Foi muito mais decepcionante que a Mercedes. Nick De Vries, a grande decepção aí da Fórmula 1 2023. Fica esses meus 2 votos, Garcia, então. Mercedes e De Vries. Boa. Mercedes e De Vries. Cara, eu confesso que eu tô um pouco perdido, porque assim... Eu acho que a grande decepção... Eu, no começo da temporada, tinha toda a certeza que a Mercedes vinha. Então, o fato de você esperar, como você bem falou, tem um peso maior quando você vai votar em decepção. Eu esperava muito da Mercedes, né? E aí a Mercedes entrou com esse projeto que já tinha dado errado no passado, né? Então, uma péssima decisão, não esperava. Então, eu acho que a decepção em si foi a Mercedes. Vou dar a menção desonrosa aqui para a Alpine, que foi meio patético esse ano da Alpine também, né? Foi, principalmente fora a pista, né? As declarações ali, deu uma trabalhoada, né? Que tá na moda usar aqui agora. E pro Sérgio Pérez, né? Vice-campeão, foi o segundo piloto a vencer mais corridas em 2023, mas para mim foi decepção também o Sérgio Pérez, tá? São nomes que foram decepcionantes mesmo, né? Pérez, cara, terrível ano do Pérez, né? O Zé Luiz a Ferrari, cara, eu acho que esse ano não foi tão ruim da Ferrari assim, sabe? Mas dava pra ter sido pior. Mas pelo que a gente está acostumado, né? Dava pra ter sido pior, né? Mas eu acho que entra um pouco, né, no que a gente tá falando, né? Pra quem torce pra Ferrari, você pega lá, e aí a decepção é maior, né, cara? Porque é um erro atrás do outro, claro, né? Claro. E aí um erro do piloto, cara, e aí aquela falta de vontade, teve... E a Ferrari continua um pouco nessa, quando um tá bem, outro tá mal, outro tá bem, outro tá mal,
difícil, cara, né? Realmente não guinou, ainda a equipe não entrou aí, apesar de ter terminado, eu acho que em alta a temporada, né? Acho que terminou em alta sim a Ferrari. E para você, eu não sei nem usar uma expressão, mas eu vou usar quem fica com o brilho da temporada para si. Gavi, eu acho que só tem 2 opções para votar, né? Cara, eu não sei nem a segunda, Garcia. Eu vou votar na primeira para mim, que é o Max Verstappen. Né? Como eu incluí tudo aqui, eu ia falar de Verstappen e Red Bull, né? Boa. Né? Boa, vou incluir aí o Adrian Newey, que entra na Red Bull, né? Mas só para citar o nome. Não dá, né, cara? Realmente foi uma temporada perfeita aí. Até assim, ela é bem atípica. Os torcedores do Verstappen e da Red Bull foi bem atípica, ao ponto de ter quebrado recordes da Fórmula 1. Então, calma. Vamos ver se vai se manter. Acho difícil. Não tô aqui gorando, mas assim, é difícil manter o que a Red Bull fez em 2023. Chegou talvez no ápice, né? Chegou meio que no ápice, então a tendência é cair. Isso que eu espero também pra gente ter mais competitividade. Mas nesse ano, Max Verstappen também. E cara, o Max Verstappen, ele foi. Eu ia falar, mano, impecável, vou usar essa palavra aqui. Eu ia falar que ele foi ferra, mas foi. Porque em tudo, cara. Não me lembro, se alguém tiver aí lembrar, coloque um erro do Max Verstappen aí. Pra mim, essa temporada foi uma temporada 100% dele. É isso. Perfeito. Eu não vou. Eu falei que tem 2 opções de voto aí, mas eu não vou dividir, não vou ficar em cima do muro, não. O pessoal aqui é Max Verstappen, cara. Max. Não é por Max, Super Max. Ele não deixou ninguém respirar, né? E eu tenho dito também que, assim, ele entrou na cabeça da galera, né? Te viu aqui no Grande Prêmio de São Paulo, na sprint, o Norris se negou a disputar com ele, cara, na primeira curva, né? Então, assim, ele entrou na cabeça da galera, eu posso estar errado. Também, né? Esse Norris. Enfim, eu posso tô no risco de errar aqui, mas eu lembro de 3 lances onde alguém ousou fazer alguma coisa com o Verstappen. Em Miami, o Gasly tentou vender a posição um pouco caro, não conseguiu, mas tentou vender a posição um pouco caro. Depois a gente teve o Russell, que foi para cima dele no Azerbaijão. E o Leclerc hoje. É o que eu lembro de alguém, fui pra cima do Verstappen, sabe? E nas 3 ele pediu 6, né, mano? Mas lá do Russell ali no Azerbaijão, quase que ele se ferrou, mas também não chegou a se ferrar. E os caras trucou e ele tinha zap, né, velho? O resto, Verstappen blefou. encosta... Ninguém sabe, Ou né? Blefou, O resto, Verstappen encosta atrás, o cara falta abrir passagem. O cara tem chance de passar, o Verstappen não vai, porque ele entrou na cabeça da galera, velho. Entrou. Isso o pessoal tá brincando, alugou um apartamento na cabeça de cada um, né? E por isso, cara, que a gente ter visto o Leclerc fazer o que ele fez hoje, é muito bom, velho. O Vinícius lembrou de outra aqui, isso aqui, né? Que o Pérez jogou o Max pra fora na sprint na Áustria e não aguentou o troco, verdade. Na largada, o Pérez joga o Max fora da pista, né? Tava achando que ia dar no quê também. E ele é super assim, aí eu já entro no pessoal. E ele não sabe brincar, né, cara? Não ele sabe. É o Joselito lá, né? O Renato, né? Pra mim, aquele cara é o Max Verstappen inscrito, velho. E aí, pega na orelha do cara, o cara vem dar um murro na cabeça, arranca a cabeça do cara. É tipo isso, velho. Não é? O cara chega lá, encosta do lado do Verstappen. É sempre assim, cara. Mas tá dentro da regra, velho. Segue o jogo, Garcia. O Joselito. Isso foi forte. Pra quem não conhece, que alguém não conhece, procura aí, Joselito. Ele não sabe brincar. Joselito sem noção, né? Sensacional isso. Mas é isso, ele não tem parâmetro, não. É muito bom, sensacional. Então é isso, né? E meio garoto enxaqueca, às vezes, também ele tá aliviando também um pouco nessa brincadeira. Mudou. O Gavi falou uma coisa no começo do ano que eu acho que resume, cara. Que o Gavi falou assim,
Você que não gosta do Verstappen, pensa, vê o que você pode fazer para pelo menos aceitar, porque ele vai entrar goela abaixo, cara, né? Já tá aí e não vai sair, cara. É aceitar ou chorar, né? É isso. Eu aceitei. Eu aceitei. E o cara isso, tá aí, anda muito mesmo. Sei lá. Né? Então. Veja o que ele tem de bom, né, cara? O que eu falei, o que ele tem de ruim da risada, cara. Começa a ser até. É o que a gente falou, é engraçado. Porque você sabe que o cara vai vir do lado dele e, mano, a reação dele vai ser animal. E com o tempo, os caras vão pegando isso também, entendeu, velho? Com certeza. Tem que pegar, né? Pelo amor de Deus. Tem que pegar. Pegaram, cara. Todo mundo era assim e teve um cara que um dia pegou, né? E vão pegar também, você vai ver, é uma questão de tempo, não tô desejando isso, mas é porque vão pegar, um dia vão pegar. Sim, é isso. Bom, Gavi, seu destaque final aqui no nosso Parque Fechado desse domingão. Mano, eu acho que a gente teve uma temporada bacana, né? Tinha tudo pra ser uma temporada ruim, porque quando uma equipe domina muito e tal, então, tende a ser uma temporada muito ruim. Não acho que foi isso. Então, acho que a gente teve bastante disputa no meio de campo. A gente falou aqui de segunda força várias equipes. Teve a Aston Martin, teve a Ferrari, teve a McLaren, teve a Mercedes como segunda força em determinados momentos. Então, tá todo mundo ali tentando chegar perto da Red Bull. Eu acredito que... E essas regras foram pensadas nisso, tá? Uhum. Então, baseado nisso, eu acredito que a Red Bull vai chegar num chapadão de desenvolvimento, né, onde vai ser mais difícil, e aí é onde a gente vai ter uma grande disputa. E isso tem tudo para ter 3, 4 equipes ali brigando, cara. Então, essa é para mim a herança aí que a gente tem dessa temporada. Deixou isso no ar. Fora isso, né, cara, a gente já deu destaque aqui para Red Bull, impecável ali o corpo técnico da Red Bull, fez um carro aí perfeito, que se encaixa perfeitamente dentro das características do seu piloto, que é o Max Verstappen, uma grande estrela, fez história, tricampeão, pra mim ainda, né, o pessoal brincou, o Gabriel tá falando isso, o Gabriel tá falando porque ele tem a esperança. Pra mim é a mesma esperança, eu já falei várias vezes que acho que a Red Bull domina até mudar os motores de 2026, então até já falei isso, vou reforçar que acho que o Verstappen vai conseguir ser pentacampeão sim, aí depois a chapa vai esquentar. Mas é isso, uma temporada boa, gostei muito do ano aí, que termine e com certeza deixa saudade, né, gente teve de férias, é bom, etc e tal, mas nada aí, são sei lá quantos dias aí, até o dia 2 de março para voltar as corridas aí, Garcia. Boa, perfeito, é isso. Tamo sempre junto, Gavi, obrigado mais uma vez todo mundo por essa temporada espetacular, se faltou um pouquinho ali, briga pela vitória, a gente estava sempre aqui, foi muito bacana, a companhia de todo mundo. A gente volta em março, ou em edições extraordinárias, né, Gavi, que a gente pode fazer aí com os mais variados temas. Mas é isso, o que eu quero fazer é agradecer cada um que assistiu um segundinho que seja das nossas lives aqui, ouviu nossos podcasts, que estão de volta em breve aí. Terminamos mais uma temporada, Gavi, também muito obrigado por tudo, abraço para o Vitor, para a Nath, o pessoal também super no apoio aí, toda a galera da F1 Mania, e vamos que vamos, 2024 tá aí, valeu demais. Quem quiser segue a gente nas redes sociais aí, site F1 Mania, meu Instagram tá lá, @CarlosGarciaFM, tem o Gavi também, Gabriel_Gavinelli com 2 L's, a gente troca ideia e vamos que vamos, é isso, tamo junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.